Salve, meus cria, beleza? Rapaziada, tô passando aqui no início do vídeo pra pedir o apoio de vocês no like, na inscrição e nos comentários se possível, já que estamos começando tudo de novo do zero praticamente devido aos strikes no outro canal. E se vocês quiserem saber o que está acontecendo, é só me seguir no Instagram porque eu tô explicando tudo o que tá acontecendo lá. E o apoio de vocês é muito importante nessa jornada, mas sem mais enrolação, marcha. A história começa dentro da masmorra do Dragão Prata. Uma mulher surge envolta por um brilho surreal e todos os cavaleiros que estavam ali assumem posição de respeito pois reconhecem sua presença. No entanto, ela os dispensa, pois desejava conversar a sós com o prisioneiro. Aquela mulher de cabelos brancos e aparência impressionante era a rainha dragão prateada chamada Rose Wither. Ela estava ali pois queria entender como era para o grande matador de dragões viver como prisioneiro do clã dos dragões. Ela achava que ele estava apenas esperando por uma morte rápida. No entanto, ela não queria conceder isso tão facilmente. Ela o considerava bonito. Se ele tivesse mais cicatrizes, ela acreditava que seria ainda mais perfeito. Por isso ela fez um corte em seu rosto. O homem desejava apenas que ela parasse de humilhá-lo e o matasse logo. Mesmo assim, ela insistia. Queria saber se ele aceitaria jurar lealdade ao clã dragão prateado. Provou o sangue que havia escorrido do rapaz e ficou com aquilo em seus dedos. Agora, o homem queria saber se ela era mesmo digna. Essa pergunta despertou sua fúria. Ela o atacou com tudo. Ele foi arremessado contra a parede que se rachou completamente. Tossia sangue e ficou ainda mais ferido. Ela não acreditava que um prisioneiro ousaria ser tão desrespeitoso. Pisou sobre ele. Queria saber se ele ainda acreditava que tinha algum prestígio. Queria deixá-lo claro que ele não queria acabar com a raça dos dragões. Também não teria seu nome marcado na história. O nome daquele homem era Leon Casmord. Rose Wither queria apenas lhe dar a oportunidade de deixar descendentes. Oferecia uma vida de riqueza e honra ao lado dela. Mas agora ela acreditava que isso não daria mais certo. Mesmo assim, Leon insistia para que ela parasse de subestimar os humanos. Rose o segurou pelo pescoço usando sua cauda e declarou que ele era teimoso demais. Após ser ameaçado, Leon começou a chamá-la de majestade. Ela acreditava que ele estava finalmente implorando por misericórdia. Para Leon, ela havia cometido dois grandes erros desde o momento em que entrou ali. Ela não entendia o que ele queria dizer. O primeiro erro foi ter ficado sozinha com um matador de dragões altamente treinado. O segundo foi ter provado o sangue dele. A partir daquele instante, Leon liberou uma força maior. Ela sentiu na hora e o soltou. Recuou com estranheza. Algo estranho acontecia em seu corpo. Um calor subia por dentro e ela não entendia o motivo. Leon explicou que em breve toda a vida dela seria consumida por uma dor provocada pela própria alma. De repente, Rose o abraçou. Ele ficou confuso sem saber o que estava acontecendo. Ela parecia em transe. Acabou beijando o rapaz. Passou uma hora até que ela voltasse ao normal. Quando recuperou a consciência, queria saber o que ele havia feito com ela. Leon então explicou. Aquilo era resultado da maldição de sangue, uma técnica proibida que só poderia ser usada uma única vez na vida. Como ela provou o sangue dele, um elo de alma se formou entre eles. Quando ele morresse, uma maldição mergulharia Rose em uma dor eterna. Ela achava aquilo uma bobagem. Leon também acreditava que tudo foi um acidente. Para ele, a dor provocada por sua morte seria o suficiente para marcar a alma de Rose, mas não esperava que o efeito colateral da técnica fosse deixá-la apaixonada. Ela estava irritada. Ele agora queria saber se o clã dragão seguia alguma regra de monogamia, pois com sua morte, uma grande rainha dragão prateada não estaria capacitada para escolher um novo parceiro. Também não seria capaz de gerar descendentes. Tampouco explicar ao clã dragão o que havia ocorrido. O efeito daquela maldição proibida podia romper barreiras e fronteiras. No fim das contas, foi ela mesma que havia afirmado que ele não deixaria herdeiros. Agora ele deixaria sim, e seria um herdeiro dragão. Isso deixou Rose ainda mais furiosa. Ela se preparava para atacá-lo, mas se o matasse, a maldição seria ativada, e as consequências seriam terríveis para ela. De qualquer forma, Leon disse que ela não precisava fazer isso. Ele morreria em breve, e ela viveria com a dor que o elo causaria. Esta era a maldição que ela carregaria por ter cruzado com um humano, mas Rose acreditava que um mero humano não poderia vencê-la usando métodos tão desprezíveis. Então ela decidiu usar um feitiço mágico contra Leon. Leon Casmord já foi um lendário matador de dragões. Aos 5 anos de idade, ele matou o curau do vizinho com as próprias mãos. Um mestre matador de dragões que passava por ali viu aquilo e decidiu acolhê-lo. Aos 10 anos, Leon entrou na Academia Imperial dos Matadores de Dragões. 4 anos depois, ele se formou como o mais jovem de todos os tempos, com as maiores honras já registradas. Aos 15, ele pisou no campo de batalha contra os dragões. Ele matou inúmeros dragões malignos, recuperou territórios inteiros, recebeu diversas honrarias militares por seus feitos em nome do Império. Leon ficou conhecido como o herói matador de dragões mais poderoso. Era considerado a única esperança de levar o Império à vitória e encerrar uma guerra que durava gerações. Mas tudo mudou quando ele foi capturado pelo clã dragão. 2 anos se passaram desde a sua prisão. Quando acorda, ele está assustado e confuso. Não sabe onde está. O quarto onde desperta é extremamente luxuoso. Logo vê uma garota de cabelos pretos que observa ele acordar. Ele fica impressionado com a fofura dela. Leon acredita que sua contribuição na Terra foi tão grandiosa que agora ele morreu e está no céu.
céu. Imagina que aquela garota seja um anjo lendário. A menina, porém, nem sabe o que é um anjo. Ele pergunta o nome dela. Ela responde que se chama Muen. Ele acha o nome bonito. Ela explica que a mãe disse que significa lua. Leon se apresenta e quando está prestes a perguntar quem é a mãe da menina, ela diz que é Rose Wither. A informação o atinge como uma pancada interna. Ele fica devastado ao ouvir aquilo. Ainda mais chocado, ele quer saber quem é, então a garota responde que ele é o pai dela. Leon não acredita. Fica em estado de choque por imaginar que tem mesmo um filho com Rose Wither. Neste momento, a rainha dos dragões surge diante dele. O medo toma conta. Ele descobre que Rose ia vê-lo todos os dias para ver se ele havia acordado. A rainha então pede que a filha vá brincar lá fora, pois precisava conversar com seu pai. O rapaz agora tenta entender se aquela garota era realmente filha dele. Rose confirma o óbvio, mas ele não consegue compreender. Para ele, ela deveria odiá-lo profundamente. Dar à luz a uma criança dele era algo completamente sem sentido. Também não entendia por que ela o havia salvo. Ele esteve desacordado por 2 anos. E mesmo assim, Rose não o havia esquecido. Nada fazia sentido. Humanos e dragões eram inimigos jurados. Em condições normais, jamais se comunicariam. Rose então pergunta se o toque dele seria uma agressão. Ele confirma. Ela então prende Leon sem que ele pudesse reagir. Decide naquele instante que esculpiria sua marca de dragão diretamente no peito dele. Aquilo seria o símbolo de sua humilhação. A marca mostraria que dali em diante ele seria seu prisioneiro. Ele deveria continuar vivo, pois ela não queria apenas matá-lo. Ela queria torná-lo um exemplo vivo, um troféu de vingança. E queria que os compatriotas humanos vissem aquela marca. Eles o enxergariam como um traidor, um matador de dragões que havia se rendido ao clã inimigo. Leon tenta entender o motivo de tudo aquilo. Para ele não fazia sentido, mas para Rose tudo estava claro. O conceito de vingança entre os dragões era um enigma para os estudiosos humanos. A vingança dracônica era composta por paranoia obsessiva e extremismo emocional, e conceitos que ultrapassam os limites da compreensão humana. Em resumo, era algo totalmente desumano. Rose queria que Leon vivesse o resto da vida em um estado de vegetação emocional. Seria humilhado continuamente. Para a Rainha Prateada transformar Leon, o maior matador de dragões da história, em um escudo vivo do clã dragão, era a vingança mais pura. No final das contas, ela estava fazendo dele seu companheiro mais íntimo. Embora isso fosse inacreditável para qualquer humano, essa era a forma mais precisa e cruel de vingança dracônica, contra aquele que um dia ousou destruir seus semelhantes. No castelo do clã dragão, as funcionárias começaram a notar que a rainha parecia estar de bom humor. Muitas acreditavam que o motivo era o fato de que o marido dela havia finalmente acordado. Leon Kesmord escutou aquelas palavras e ficou incomodado. Ele não gostava nem um pouco de ser chamado de marido da Rose Wither. Ele não queria ficar preso naquele lugar, não desejava obedecer ordens nem se tornar o brinquedo da rainha dos dragões prateados. Ele estava tentando fugir, mas havia 4 guardas dragões vigiando a porta lateral. Seria impossível sair por ali. Ainda assim, ele estranhou o fato de haver tão poucos guardas no templo do dragão prateado naquele dia. Era bem diferente de 2 anos atrás, quando o local estava extremamente protegido. Mesmo assim, Leon entrou. Estava assustado até que encontrou um buraco. Isso lhe deu esperança, mas ao ver que o buraco levava a uma saída muito direta, ele começou a desconfiar. Aquilo poderia ser uma armadilha. Mesmo assim, ele não podia hesitar. Seu foco era escapar. Mesmo sendo um plano suspeito, ele decidiu avançar. Já estava praticamente se despedindo da rainha louca dos dragões, mas Muen apareceu. Com toda inocência, ela avisou a mãe que o pai estava rastejando pelo buraco do cachorro. A garota demonstrava empolgação por ver a mãe pescando o pai. A rainha corrigiu a filha dizendo que o correto era capturá-lo e não pescá-lo. Algum tempo depois, Leon corria como se o mundo estivesse prestes a acabar. Ele acreditava que se conseguisse atravessar as montanhas, veria a fronteira do território humano. Também pensava que Rose não seria capaz de alcançá-lo, mas levou um grande susto quando ela apareceu voando bem na frente dele. Rose Wither elogiou a velocidade dele. Queria saber se ele estava satisfeito com a tentativa de fuga. Também queria saber quem o havia ajudado a distrair os guardas e deixar o buraco de escape. Mesmo sabendo que era uma armadilha, Leon não teve escolha. Só não esperava que Rose fosse tão rápida. Ela também queria saber o que ele planejava fazer no território humano. Afinal, agora ele carregava a marca dela no peito. Isso tiraria qualquer prestígio entre os humanos. Mesmo assim, Leon preferia recomeçar como uma pessoa comum. Qualquer coisa seria melhor do que ser humilhado por Rose. Ela o chamou de ingrato miserável. Pegou ele nos braços, começou a voar. 3 horas depois, chegaram ao porto da cidade fronteira do Império. Ela o lançou de cima. Ele caiu numa árvore. Quando se levantou, percebeu que estava em uma cidade humana. Rose apresentou o local. Disse que aquele era o Império Humano. Queria saber se ele ainda acreditava que era fácil retornar ao mundo dos humanos. Ele percebeu que não poderia simplesmente voltar atrás mesmo estando tão próximo. A marca em seu peito começou a brilhar. Rose então comentou que havia esquecido de avisar sobre um efeito colateral. Quando 2 pessoas com a marca do dragão sentem desejo uma pela outra, a marca reage.
Ela achava que ele devia estar com calor no corpo todo. Em tom provocativo, ela perguntou se ele queria dançar com ela. O verdadeiro motivo para levá-lo ali era outro. Ela queria que todos vissem com os próprios olhos que ele agora era uma vergonha, um traidor de sua pátria. Mas Leon não perderia sua convicção, ele decidiu esperar pela oportunidade certa. Quando ela chegasse, ele prometia devolver toda a humilhação que sofreu, e faria isso multiplicado por 10. Para ele, aquilo só terminaria quando um dos dois estivesse morto. Após dançarem, Rose parecia satisfeita com o desempenho dele. Achou que seria uma boa ideia trazê-lo para ali todos os meses. Disse que já era hora de voltar, pois a filha deles os esperava. Mas Leon, como matador de dragões, se recusava a ser levado de volta como prisioneiro. Disse que iria voltar por conta própria. Rose achou a decisão dele exagerada. Disse que do porto até o templo do dragão prateado levava pelo menos 3 horas de voo. Para um humano comum levaria dias, talvez até meio mês. Mesmo assim, ele insistia. Queria provar que não era fraco. Rose decidiu apenas observar até onde ele aguentaria. Depois de caminhar por algumas horas, Leon já estava exausto. Respirava com dificuldade. Estava completamente cansado. Rose queria que ele implorasse para voarem juntos, mas ele resistia, dizia que não estava cansado. Foi então que ouviram um cavalo se aproximando. Era um exército de matadores de dragões. Leon viu naquilo a oportunidade perfeita. Aquelas pessoas poderiam ajudá-lo a se livrar da fêmea dragão que o mantinha como refém, mas a aura da Rose era muito intensa e isso assustou o Leon. Ele sabia que se pedisse ajuda, ela provavelmente mataria qualquer um sem hesitar. Um dos cavaleiros acabou vendo os dois e se aproximou perguntando se estavam perdidos. O Leon fingiu que estava tudo bem e disse que estavam apenas passeando. O cavaleiro achou perigoso andar por aquela floresta, pois havia muitas espécies agressivas e bestas selvagens. Mesmo assim, se ofereceu para levá-los embora. Ele se apresentou como Walker, o 47º capitão do esquadrão matador de dragões do Império. O Leon agradeceu a gentileza e tentou explicar que tinham passado por um treinamento de autodefesa e sabiam se proteger. Nesse momento, Walker achou o rosto do rapaz familiar como se já o conhecesse. Isso começou a criar um problema. A Rose preparou seu poder mágico, mas o Leon segurou a mão dela e continuou insistindo para o cavaleiro que tudo era um engano. Ele chegou a dizer que até a própria esposa se confundia com ele, porque seu rosto parecia com o de várias pessoas. O Walker preferiu não se intrometer naquele suposto amor entre os dois e foi embora. Assim que ele partiu, Leon soltou a Rose. Ela achava que ele tinha sido esperto por não pedir ajuda ao exército matador de dragões. No entanto, ele precisava entender o seu lugar. Só porque eles tinham filhos juntos não significava que ela era sua esposa. Ele deixou claro que nunca seria o marido dela. A Rose ignorou o comentário e disse que deveriam ir embora, pois o caminho era longo. Mas a mão dele estava doendo. De repente, ele caiu no chão completamente desmaiado. Isso irritou a Rose, que considerava os humanos frágeis demais. Ela se transformou em dragão, colocou o Leon sobre a cabeça e foi embora. Considerou aquele desmaio um pedido de misericórdia. Depois disso, a Muen acordou o pai e ele não entendeu como havia voltado para aquele lugar. Ele suspeitou que a Rose o havia carregado como se fosse uma presa. Logo percebeu que a mão estava enfaixada e entendeu que quem fez isso foi a própria filha. Ele se lembrou de algo que os dracologistas disseram uma vez. Os dragões são uma raça feroz que vive desde a juventude em meio à violência ao sangue. Mas a Muen era diferente. Ela não mostrava nenhum ódio e o tratava como pai. Isso fez pensar se ela seria metade dragão e metade humana. Ele fez um carinho na cabeça da garota e pediu para que ela nunca fosse como a mãe quando crescesse. Mas infelizmente a Rose apareceu bem nesse momento e escutou tudo. A Muen explicou para a mãe que enfaixou o pai porque ela havia pedido. A Rose disse que aquilo era apenas obrigação da filha. O Leon entendeu que a Rose era uma mãe rígida. Ele pediu para que a garota se escondesse no jardim. Disse que contaria até 100 e depois iria procurá-la. A menina ficou animada pois achou que era uma brincadeira com o pai. Enquanto isso, Leon perguntou para a rainha dos dragões prateados se ela não era dura demais com a filha. Mas para a Rose aquele tratamento era normal. Todos os dragões crescem assim. Se forem tratados com leveza, não se tornam guerreiros fortes. O Leon discordava. Dizia que ela não era inteiramente dragão e por isso não precisava agir daquela forma. Ele ainda acrescentou que ela era muito fofa. Para a cultura dos dragões, isso era algo ofensivo. A Rose ficou furiosa e deixou claro que ele era apenas um escravo que ela usava para aliviar o estresse. Disse que ele não devia se sentir com sorte. Como rainha dos dragões prateados, ela tinha muitos problemas políticos para resolver. Cuidar da criança seria responsabilidade dele. Afinal, a Muen já gostava dele e isso tornaria a tarefa fácil. O Leon começou a questionar como os matadores de dragões criavam seus próprios filhos. Nesse instante, ouviu um ruído. Ele viu que a Muen estava tentando se esconder. Ela era ingênua o bastante para pensar que ele não a encontraria só porque estava atrás dele. Ele avisou que já havia encontrado, mas ela não parecia feliz. De repente, ela começou a correr. Ele não entendeu o motivo e resolveu segui-la. Logo, ela desapareceu. Depois reapareceu atrás dele e o surpreendeu. O Leon ficou confuso, pois ela tinha acabado de correr na frente dele.
dele, mas a menina disse que não era ela. Como ele demorou para achá-la, ela decidiu procurar por ele. Ele não entendia como aquilo era possível. Mesmo assim, saiu com a filha. Enquanto isso, outra garota idêntica à mãe observava tudo de longe. O Leon olhava para a filha e sentia uma vibração boa. Ter uma filha era algo que o deixava feliz. Ele acreditava que sua alma estava se firmando. Um dia ele iria tirá-la das garras da mãe. A mãe então mostrou um retrato de família que havia desenhado. Nele estavam Leon, a Rose e duas crianças. Isso deixou Leon curioso. Ele perguntou o motivo de haver duas crianças. A mãe explicou que tinha uma irmã mais velha. Isso pegou o pai de surpresa. Ele não fazia ideia de que tinha acertado tantos alvos de uma vez só. Então o Leon entendeu que a criança que havia visto antes no jardim era na verdade a irmã mais velha da Muen. Agora fazia sentido o motivo de ter chamado ela pelo nome errado. Aquilo havia deixado a garota um pouco irritada. A Muen explicou para o pai que a irmã mais velha não estava com raiva. No fim das contas, ela era apenas tímida. Era normal não estar acostumada com ele, pois ele ainda não a conhecia. Tudo aquilo era culpa da Rose por ter escondido a existência da outra filha durante todo esse tempo. O Leon achava que merecia uma explicação, por isso foi até o escritório da Rainha dos Dragões Prateados. A Rose queria saber onde estava a Muen. O Leon respondeu que ela estava brincando com a irmã mais velha. Ele achava estranho tantos segredos, então perguntou desde quando ela estava escondendo a outra filha dele. Ele estava claramente irritado. Quando voltasse ao Império, ele faria questão de registrar o nome da menina na árvore genealógica da família. Ele acreditava que a Rose não falou sobre a Noa por ciúmes. Talvez estivesse com inveja de ver o quão próximo ele estava ficando da Muen. A Rainha dos Dragões ficou surpresa com a reação dele. Ela percebeu que o rapaz não era como ela. Ele não era frio nem rígido. Ele estava realmente feliz por saber da existência da filha e não queria rejeitá-la. Depois da conversa, o Leon foi até a cozinha. Com a faca na mão, ele só queria ver como ela reagiria. O primeiro passo seria se aproximar da filha mais velha por meio da comida. Ele queria conquistá-la com um prato doce. Sabores adocicados são perfeitos para crianças. Quando provou a comida, percebeu que suas habilidades culinárias não estavam enferrujadas. Ele acreditava que a Noa iria adorar aquele sabor. As empregadas ficavam impressionadas ao ver como ele era bom com as filhas e até mesmo com a Rose. A Rose dispensou as empregadas para que pudessem descansar. Ela chegou à cozinha no momento certo. As duas garotas estavam por ali. Elas sentiram o cheiro delicioso da comida. Como ele sabia que elas gostavam de carne, preparou um guisado e bifes especialmente para elas. No entanto, a Noa ignorou tudo que ele dizia. Isso o deixou frustrado. Ele não esperava aquele tipo de recepção. Imaginava algo diferente. Talvez a Rose tivesse antecipado que isso poderia acontecer e por isso nunca deixou a Noa conhecê-lo antes. A Rose pediu para que a filha se apresentasse para o pai. A menina então se apresentou. Ela era uma Dragonkind, uma raça que amadurece mais rápido que as crianças humanas. O Leon precisava saber o nome completo da filha. O segundo passo para se aproximar dela seria cumprimentá-la de forma educada e deixar uma boa impressão, mas a garota era fria demais. Ele logo percebeu que seria difícil conquistar a confiança dela. A Muen pediu para que a irmã dissesse alguma coisa para não deixar o pai envergonhado, mas a Noa respondeu que ele parecia fraco demais para ser o pai delas. Aquilo foi como uma facada. Era a primeira crise dele como pai. O jantar em família aconteceu, mas ao contrário do que ele esperava, não serviu para aproximá-los. Foi um momento cansativo para o Leon. Ele achava as duas garotas muito parecidas fisicamente. No entanto, as personalidades eram completamente diferentes. A Noa era extremamente parecida com a mãe. O Leon queria saber se a Noa não havia gostado da comida que ele preparou. A garota respondeu que achou o sabor apenas razoável. Aquilo foi como uma flechada no coração do rapaz. A Rose Wither se divertia muito com essa situação. A Muen achava que todos deveriam jantar juntos todos os dias como uma família, mas o Leon não queria comer ao lado da Rainha dos Dragões todas as noites. A Noa se adiantou dizendo que também não queria isso. Ela queria comer no departamento dos jovens dragões da academia. A Rose ficou surpresa. Disse que aquela academia estava cheia de dragões de 4 e 5 anos e não via motivo para tanta pressa. Mas a Noa explicou que queria derrotar matadores de dragões. Esse comentário atingiu o Leon com força. Ele percebeu que sua própria filha queria derrotá-lo. Tentou convencê-la de que esse não era um bom caminho. Porém, ela não queria ser tratada como criança. A Rose ficou satisfeita com a resposta da filha mais velha. Para ela, quanto mais cedo a Noa aprendesse a lutar, melhor. Assim ela se tornaria uma guerreira forte contra os matadores de dragões. O Leon ficou preocupado. Se continuasse se opondo à vontade da filha, ela poderia acabar odiando ele. A única saída seria mudar os pensamentos dela de maneira sutil. Mas havia outro problema. Ele acreditava que a Rose estava usando a Noa para atacá-lo mentalmente durante o jantar. Isso o irritava. Ele queria encontrar uma forma de fazê-la pagar por isso. A Rose então informou que como o pai da menina não tinha objeções, eles poderiam acompanhar a prova de admissão da academia que seria dali a um mês. Ela sugeriu que o próprio Leon
Leon ajudasse a Noah a se preparar. E foi assim que o jantar em família terminou. Os pratos ainda não estavam lavados. O Leon achou que seria uma boa ideia lavarem juntos. Com um tom sério, ele disse que era para criarem uma atmosfera familiar harmoniosa na frente das crianças. A Rose concordou com a ideia. Em seguida, perguntou quando ele iria começar a ajudar. Parecia que ela havia esquecido de algo que ele havia dito 2 anos antes. Ela nunca deveria enfrentar sozinha um matador de dragões treinado rigorosamente. A Rose queria entender o que ele estava tentando fazer. Antes, quando ele estava exausto da longa jornada, a marca do dragão havia assumido o controle, mas agora era diferente. Ela não permitiria que ele escapasse usando truques. Tentou atingir o rapaz com a cauda, mas ele conseguiu bloquear. Não estava tentando fugir, ele segurou a cauda dela. Naquele momento, a Rose o chamou de canalha. O efeito da marca do dragão tornava a cauda dela extremamente sensível. Segurá-la era como segurar um filhote pela nuca. Isso a deixava fraca e indefesa. O Leon havia descoberto isso nos livros do clã da Rose. Apesar dela sempre querer controlar tudo agora, ele queria saber se ela já havia sido conquistada. Mas a Rose só queria que ele a deixasse ir. O Leon se lembrava bem do dia em que acordou naquele castelo. Desde então, ela pisava em sua dignidade e o tratava como um brinquedo para se divertir. Agora ele queria inverter essa diversão. Aquela noite seria diferente. Isso deixou a Rose furiosa. Nesse instante, as empregadas entraram na cozinha e viram que tudo estava limpo. O Leon e a Rose se esconderam dentro do armário. Ele pediu que ela não fizesse barulho. Tinha certeza de que ela não queria que as subordinadas a vissem naquele estado. 3 dias se passaram. A Muen começou a achar estranho o pai não acordar. Ela chegou a pensar que ele havia morrido. Até que a Noah começa a pisar no rosto do rapaz e percebe que ele não estava completamente morto. Ele acaba acordando e queria entender como havia desmaiado. Então se dá conta de que levou um soco da Rainha dos Dragões depois daquela noite. Ele achava que ela era implacável. Uma pessoa comum provavelmente teria morrido com um golpe daqueles. Agora ele estava começando a achar ela muito bonita mesmo sendo uma dragão fêmea com mais de 200 anos. Em um momento a Rose deixa cair um pequeno acessório. O rapaz rapidamente pega e coloca na cabeça dela. Ele achava que aquilo combinava muito com ela. Ela não esperava que ele fosse tão detalhista, e começou a imaginar que ele fazia esse tipo de coisa com outras mulheres. A desculpa dele foi que quando era jovem escovava o burro na casa do mestre dele e ficou muito habilidoso. A Muen não sabia o que era um burro, então ele explicou que um burro era parecido com um dragão, tinha 2 orelhas, tinha uma cauda, e gostava de grunhir quando estava infeliz. Ele usa a mãe delas como exemplo, mas é atingido imediatamente por ela. Sem perder tempo, a Rose dá uma tarefa para as 2 filhas. Elas deveriam escrever seus próprios nomes. O pai dela seria o responsável por ensinar. Elas iriam pegar canetas bonitas para poder escrever. A justificativa da Rose para essa tarefa repentina era que sua irmã estava vindo fazer uma visita. Ela não queria que o rapaz aparecesse na frente dela. Ele achou muito estranho o fato de não poder conhecer a família da Rose. Ele deveria fingir que era um dragão macho que se casou com alguém do plano Dragão Prateado e acabou ficando de cama por 2 anos devido a uma doença. Se as coisas chegassem nesse ponto, ele deveria apenas seguir esse papel. Ele aceita isso apenas para que ela pare de insistir, mas na verdade seu plano era fazer com que ela ficasse bastante envergonhada na frente da própria irmã. Então ele mesmo escreve o nome das meninas para que elas possam aprender. Mas a Noah reclama novamente dizendo que a forma como a mãe escreve é muito melhor. O rapaz se levanta para falar com a Rose. Enquanto isso, no portão do templo do dragão prateado, a Isa Melqui chega. Ela era uma mulher ruiva e também era a rainha do dragão vermelho. A Rose recebe a irmã de forma calorosa. A Isa acha estranho não ver o marido da Rose já que ele havia despertado. A desculpa foi de que ele não estava se sentindo bem e por isso não poderia conhecê-lo naquele dia. A Isa ficou um pouco surpresa ao perceber que a família da Rose parecia estar funcionando bem e tinha uma boa convivência. Mas a Rose nega dizendo que casar e ter filhos não é sinônimo de ter um bom relacionamento. Ela nunca se apaixonou pelo rapaz. A Isa não pôde deixar de notar que sua irmã ainda mantinha seu jeito durão. No fim, as 2 vão dar um passeio pelo jardim para conversar. O rapaz observa a Isa com a ajuda de um binóculo. Ele queria saber até onde a influência da marca do dragão podia chegar. Durante a conversa, a Isa informa a Rose que o reino do dragão está instável por causa da chama carmesim do dragão rei que voltou a se manifestar com força. Ela acreditava que o Constantine estivesse escondido há anos, mas agora parecia que ele queria expandir seu território. De repente, a Rose sente algo estranho. A Isa percebe a mudança no comportamento dela, mas a Rose tenta fingir que não é nada. Mesmo assim, o efeito da marca do dragão estava se intensificando e ela já não conseguia resistir por muito tempo. A Isa achou estranho o rosto da irmã estar completamente vermelho. A Rose estava tremendo. Ela diz que lembrou de assuntos urgentes e pede para a irmã voltar em 20 minutos. A Isa também nota a marca
marca do dragão. O rapaz apenas queria saber por quanto tempo a rainha dos dragões de prata conseguiria suportar aquilo. A Rose invade o local onde ele está com muita raiva. Ela queria entender o motivo dele ter ativado a marca justamente naquele momento em que sua irmã estava presente apenas para envergonhá-la. Ele achava melhor fingir inocência. Começa a blefar. Queria saber por parte dela se era errado ele sentir a sua falta. Essa pergunta destrói a Rose por dentro. Ela fica completamente envergonhada, mas não queria se entregar. Disse que ele deveria parar com aquelas bobagens. Mesmo assim, ela não entendeu porque foi até ali para repreendê-lo e acabou sendo atingida por suas palavras. Se ele fizesse aquilo novamente, ela não iria deixá-lo sair. Agora, ele percebia que o efeito da marca do dragão era realmente forte, mas ainda não entendia o motivo do seu coração bater tão rápido sempre que pensava no rosto dela. Ele precisava se controlar. As crianças ainda estavam esperando, e no portão do templo do dragão prateado, a Izzy estava se despedindo da sua irmã. Ela estava disposta a conhecer o marido da Rose na próxima visita. Após sair voando, a Rose acredita que aquele maldito matador de dragões não tem o mínimo de experiência em relações, e por isso ela precisava ensinar algumas lições para ele ainda naquela noite. Enquanto isso, as duas meninas estavam dormindo após o rapaz ter lido uma história para elas. Quando ele estava saindo do quarto, foi pego de surpresa ao ver a Rose no caminho. Ela queria saber para onde ele iria. Ele não sabia que a irmã dela já havia partido. No quarto da rainha do dragão prateado, ele havia levado água quente, e ainda não entendia o motivo de ela querer aquilo. Ela respondeu que andou o dia inteiro e estava cansada, então queria que ele lavasse seus pés. Ele ficou confuso. Aquilo era claramente um castigo pelo que ele havia feito durante o dia. Ele odiava o fato de que um matador de dragões como ele havia sido reduzido a um escravo que lavava os pés de uma mãe dragão. Sem paciência, ele jogou os pés dela com força dentro da água, mas a água estava muito quente e ele acabou levando um chute no rosto. A Rose achou que ele havia feito isso de propósito como forma de vingança. Continuava sarcástico e irritante. Vendo que ele não tinha jeito, ela começou a pisar nele, mas ele provocou ainda mais pegando no pé dela. Depois acabou mordendo. Ela ficou furiosa com isso. Na manhã seguinte, os dois estavam no jardim fora do templo do dragão prateado. Eles não estavam se falando. O rapaz não entendia o motivo de as coisas estarem tão estranhas. Ele se lembra que mais cedo ela havia pedido para fazer uma caminhada juntos. Queria manter a aparência de uma família harmoniosa na frente de pessoas de fora. Isso exigia a presença dele. Ele achava Rose muito estranha, pois ela normalmente não era tão proativa. As crianças observavam todos os movimentos dos dois. Então a Muen resolveu ajudar. Ela pegou nas mãos dos dois e achava que eles deveriam andar de mãos dadas. Ela juntou as mãos dos pais e depois voltou a brincar com a irmã. O rapaz não esperava por isso. Decidiram manter as mãos dadas para parecer mais convincente, mas ele percebeu que a Rose ficou um pouco assustada com aquilo. Talvez sua personalidade materna rígida fosse porque ela não sabia lidar muito bem com crianças. Ele também não deixou de notar que as garotas a chamavam de mãe, e ela não via problema nisso. Mesmo assim, ele achava melhor que elas chamassem ela de mamãe. Afinal, chamavam ele de papai. Assim, não via diferença entre os dois termos. Ele achava que a diferença era óbvia. Ela deveria permitir que chamassem ela de mamãe. Ele apostava que isso faria as meninas ficarem mais próximas da Rose. A rainha do dragão prateado disse que tentaria isso da próxima vez. Em seguida, ela começou a correr e ele não entendeu nada. Ela queria saber se ele sentia a falta de casa. Ele não entendia a curiosidade dela, pois de qualquer forma ela nunca deixaria ele voltar. Apesar de não permitir que ele retornasse, havia algo que poderia ajudar a matar um pouco da saudade. No armazém localizado na montanha nos fundos do templo, o rapaz ficou impressionado com o tamanho do lugar. Ela ainda não tinha dado um nome para o espaço, então por enquanto chamavam apenas de armazém. O local tinha vários itens de valor alto. Entre os despojos de guerra também havia objetos com valor sentimental para a rainha do dragão prateado. Ele perguntou se ela tinha outros membros na família, pois só ouvira falar da irmã. A Rose contou que nunca conheceu o pai nem a mãe. Foi criada por sua avó junto com os irmãos. Isso era semelhante à história do rapaz. Ele havia crescido em um orfanato até ser adotado por seu mestre e a esposa dele. Ele estava curioso para saber por que ela o havia levado até ali. Ela então abriu um baú. Dentro havia algo que poderia fazer ele esquecer temporariamente dos problemas. Era uma armadura de batalha feita de ouro preto. Ele achava que estava sonhando, pois ela queria dar aquela armadura para ele. Quando ele tocou a armadura, ela ficou marcada com o símbolo do dragão encantado. A Rose achava divertido ver que ele se apaixonou imediatamente por aquele conjunto. Ele queria saber o que a Rose havia feito, e então descobre que ela havia inscrito uma runa na armadura dele. Essa runa tinha a função de amplificar atributos e seria ativada no momento em que ele a tocasse. O rapaz achava aquilo desprezível. Também percebeu que havia sido descuidado, pois ela havia atacado exatamente na sua maior fraqueza. O efeito da marca do dragão agora estava dobrado. A Rose queria ver se o matador de dragões conseguiria lidar com aquilo. O rapaz acabou caindo no chão, pois não conseguia mais se mover. A Rose acreditava que ele foi muito ingênuo ao achar que ela não buscaria vingança por ter passado vergonha no dia anterior. No fim, ele ficou surpreso ao perceber que tudo que ela havia dito naquele dia era mentira, inclusive o fato de que não conhecia seus pais. Mas ela garantiu que a parte de deixar as filhas a chamarem de mamãe era verdadeira. Ali, ela também admitiu que gostava de conquistar. A partir de agora, ele seria seu querido marido.
dormindo. No dia seguinte, ele foi acordado pela Noah e pela Rose. Sua filha mais velha já estava com uma enciclopédia nas mãos, querendo ajuda para o exame de admissão da Academia para Dragões. Era um teste muito rigoroso. O protagonista não tinha muita escolha, pois aquele era o único momento da vida da garota em que ele poderia ser realmente útil. Ele decidiu que iria garantir que ela passasse no teste, mas ao mesmo tempo queria trocar isso por algo de valor equivalente. A Rose poderia até aceitar os termos dele, mas deixou claro que os pedidos dele não poderiam ser excessivos. Ele queria um acordo. Ela não se importava com isso, dizia apenas que já trabalhava demais. Naquele momento ele ouviu a Noah chamando a Rose de mamãe, e isso deixou ele muito feliz. Queria saber se a menina preferia chamá-la da maneira nova ou da maneira antiga. A Noah achava que a nova maneira era melhor. No entanto, não queria muita aproximação com o pai, só queria saber de estudar. No Templo do Dragão de Prata, dentro da biblioteca infantil, o rapaz estava analisando diversos livros. A Rose achava estranho que ele ainda estivesse acordado, pois já era tarde. Acontece que a garota tinha uma grande capacidade de aprendizado. Métodos simples de ensino não eram adequados para ela. O rapaz pretendia organizar todos os pontos-chave de conhecimento e combinar tudo em uma estratégia que permitisse a Noah passar no teste. A Noah era muito esperta, por isso ele estava confiante de que ela conseguiria passar com tranquilidade dentro do seu plano de estudos. A Rose não estava preocupada, pois acreditava que a filha iria atrás dela de qualquer forma. Mas o rapaz discordava completamente disso. Como ele havia sido um gênio matador de dragões com as maiores pontuações nos exames escritos e práticos, ele sabia muito bem como estudar. Também sabia como redirecionar sutilmente o foco da Noah sem que a Rose pudesse interferir, até que ela viu pimentas por perto e queria saber o que ele estava fazendo com aquilo. O rapaz havia pegado aquelas pimentas na cozinha para tentar ficar acordado. De repente ele colocou uma na boca, e a Rose ficou extremamente chocada. Ela acreditava que ele não suportaria as pimentas amarelas de dragão, e estava certo, o rapaz começou a cuspir fogo de tão quente que estava. A Rose segurou o rosto dele para tentar acalmá-lo. As pontas dos dedos dela estavam geladas. Isso trouxe um conforto real para o rapaz naquele momento. Ele resolveu agradecê-la, pois agora ele estava bem. Eles ficaram em um momento embaraçoso por causa disso. Rose queria que ele descansasse um pouco mais cedo, e recomendou que ele não comesse muita pimenta, pois sua boca poderia queimar. O rapaz então ficou em uma luta interna com seus próprios pensamentos, afundando na dúvida, pois ela era um dragão, e o povo dele travava uma guerra mortal contra a espécie dela. Ele sentia que precisava encontrar algo que lhe desse resistência, e também uma maneira de se recuperar mais rápido. Foi então que encontrou algo em um livro. No dia seguinte ele terminou de avaliar o teste que Noah havia feito. De 100 pontos ela havia conseguido 62, e isso estava um pouco acima do esperado, mas Noah não ficou feliz com o resultado. O pai percebeu que a filha tinha expectativas muito altas sobre si mesma, por isso ele tentou mostrar para ela que 62 pontos na primeira tentativa era algo impressionante. Ela agradeceu por isso, e passou a se concentrar nas respostas erradas. Porém, o pai começou a tossir, pois havia comido muita pimenta na noite anterior, e a garganta dele estava irritada. Noah então lembrou que sua mãe havia comentado que o pai estava criando um plano de estudos para ela na noite anterior. Ela também deixou claro que ele foi um aluno exemplar em sua época de escola. Ela não ficou surpresa com o estado da garganta dele depois de comer aquelas pimentas de dragão. Por isso, ela entregou uma pílula que sua mãe havia dado para ela. Com isso, ele conseguiu se aproximar ainda mais da filha. Depois disso, ele pediu para as empregadas colherem algumas ervas. Como não queria que elas soubessem o que ele estava fazendo, pediu para que pegassem reservas aleatórias junto com os ingredientes comuns. Os ingredientes necessários para fazer o vigor do dragão eram relativamente simples, e o processo de refino também não parecia muito complicado. Mesmo assim, ele não entendia por que farmacêuticos habilidosos da raça dragão tinham uma taxa tão baixa de sucesso ao criar essa medicina. Ele misturou as reservas e as colocou para ferver em uma panela. Algumas horas depois, ele percebeu que havia falhado. O processo não era tão simples quanto parecia. Ele seguiu as instruções do livro várias vezes, mas falhava sempre na etapa final de purificação e separação. O livro explicava que o método de separação por alta temperatura poderia desativar os ingredientes, e que o uso apenas das mãos não era suficiente para o refinamento adequado. Começou a trovejar e ele lembrou de algo que o professor havia mencionado nas aulas de química. A eletrolização de impurezas às vezes era mais eficiente do que o uso de fogo. Com isso, ele percebeu que poderia usar o elemento relâmpago para refinar. Mesmo que o livro não mencionasse essa possibilidade, ele decidiu tentar. Ele era especialista em magia alimentar de relâmpago. Mesmo que sua energia mágica estivesse apenas parcialmente recuperada, ainda era o suficiente para fazer um controle fino. Meia hora depois, ele conseguiu ter sucesso. No fim, ele achou que a medicina dos dragões não era tão difícil de refinar. Sua filha mãe apareceu curiosa, querendo saber o que ele estava fazendo. Ele explicou que era um remédio que havia preparado para a mãe dela. Também deixou claro que ela não estava doente. Segundo ele, ela trabalhava muito e precisava de um reforço de nutrição. No entanto, ele estava mentindo. Ele havia feito o remédio para si mesmo. Depois disso, ele começou a pensar se a medicina que havia feito poderia causar algum efeito adverso em humanos. Por isso, considerou guardar o tônico por um tempo. De forma repentina, Rose apareceu. A rainha dos dragões de prata explicou que havia ficado sabendo pela filha que ele havia feito o remédio para
para ajudá-la a se recuperar. Ele ficou contrariado pois tudo estava acontecendo muito rápido, porém Rose não estava ali para questioná-lo. O que mais impressionava era o fato dele conseguir refinar uma medicina em um ambiente tão bruto. Ela queria ver o que ele havia refinado. Não adiantava ele dizer que não queria mostrar, pois ela o forçaria de qualquer forma. Depois de ver o resultado, ela achou que não estava nada mal. Refinar o vigor do dragão com uma qualidade tão perfeita nessas condições era algo que exigia muita habilidade. Ela disse que ele poderia ficar com um tônico, mas ele não entendeu o que ela queria dizer com aquilo. Ela então esclareceu que o remédio era um tônico para dragões e seus efeitos eram muito potentes para um corpo humano. Ele, como humano, poderia não suportar o poder daquela pílula. O protagonista não entendia o que havia de tão especial no poder do dragão, pois já havia derrotado inúmeros reis dragões e aquilo parecia algo simples. Sentindo que Rose o estava subestimando, ele engoliu a pílula de uma vez, pois acreditava que coragem era o hino da humanidade. Rose ficou em choque com o que ele havia feito. Logo ele começou a sentir algo estranho e ela entrou em desespero tentando quebrar o efeito da pílula. O rapaz tentou controlar a situação usando magia de relâmpago em si mesmo. Em poucos instantes ele caiu no chão. Rose achou que ele era um homem completamente louco, mas decidiu buscar um médico real. Antes que conseguisse sair, ele se levantou de repente segurando a cauda dela e a chamou de esposa. Rose ficou furiosa, pois odiava ser chamada assim. Aquilo era estranho, pois o poder do dragão deveria apenas fortalecer o corpo e não causar delírios. Mesmo assim, ela percebeu que ele não estava em perigo. De forma inesperada, ele disse que queria um segundo filho. Rose ficou em choque com o que ouviu. Ela pensou que ele já estava cuidando das duas e ainda queria outra. Para evitar confusão, decidiu concordar por enquanto. De repente, ele tentou beijá-la e ela pensou que ele só estava se aproveitando da situação. Queria saber quando os efeitos iriam se desgastar e começou a bater nele por impulso. Em seguida, ficou preocupada com o que havia feito, pois o rapaz começou a reagir de maneira estranha. A marca do dragão em seu corpo começou a brilhar e ele olhou para Rose dizendo que ela estava muito linda naquela noite. Na manhã seguinte, os dois acordaram assustados. O corpo dele doía e sua mente estava confusa. Rose acreditava que ele não deveria esquecer o que havia acontecido, mas ele começou a se lembrar aos poucos e ficou profundamente incomodado. Ela repetiu o que ele dizia apenas para provocá-lo, e isso o irritava ainda mais. Ele havia refinado o poder do dragão apenas para recuperar sua saúde e agradar Rose, mas não esperava que os efeitos fossem tão extremos. Ele admitiu que havia ultrapassado o limite aceitável e não queria tê-la magoado. Rose não se importava e até demonstrou curiosidade em saber como havia sido a experiência. Ela achou que o desempenho dele havia sido muito bom e passou a tratá-lo como se fosse um provedor de serviços pessoais. O rapaz ficou frustrado com essa atitude. Quanto à aposta que haviam feito sobre os apelidos, ele havia vencido. Rose perguntou o que ele queria como prêmio, e ele respondeu que desejava que a Rainha dos Dragões Prateados enviasse alguém ao Império para verificar como estavam seu mestre e a esposa dele. Mesmo que o clã do Dragão Prateado não fosse especializado em infiltração, ela acreditava que uma simples visita não seria problema. No jardim do Templo do Dragão Prateado, ele estava sentado ao lado de Muen. A menina achava que o pai estava doente, mas ele garantiu que não estava. Muen havia escutado que sua mãe contou que o pai tomara o remédio que ele havia feito para ela, e isso deixou bastante irritado, pois parecia que não tinha mais dignidade. A menina começou a fazer muitas perguntas e o rapaz achou aquilo um problema. Mesmo assim, percebeu que ela só estava preocupada e não queria que o pai morresse. Ele explicou que estava tudo bem e percebeu que aquele comportamento era o esperado da filha de Rose. As duas eram parecidas em muitos aspectos, especialmente quando se tratava de terem uma língua afiada. Ele resolveu fazer um brinquedo novo para sua filha e ela ficou bastante animada com isso. Ele criou um brinquedo chamado Cubo de Rubik. Ela podia girá-lo como quisesse. Enquanto observava ela brincar, ele sentiu algo estranho. Olhou para os lados. Havia sentido por um breve momento o olhar de um dragão. A direção coincidia com o local onde Noah fazia seu treinamento físico. Ele então decidiu que deveria fazer um cubo para Noah também. No entanto, Noah não se interessava por brinquedos infantis. Mesmo assim, ela mexeu no cubo e acabou gostando. A ST Academia era uma academia de prestígio para dragões e possuía padrões rígidos para a admissão de seus alunos. Os antecedentes familiares eram uma parte crucial da avaliação. A academia tinha uma regra clara. Dragões de reprodução normal precisavam vir de uma família harmoniosa para serem aceitos. Para criar uma imagem de família harmoniosa e amorosa, a Rainha dos Dragões Prateados decidiu levar toda a família para um passeio e tirar uma foto juntos na Cidade do Céu. Eles chegaram montados em um dragão. Muen achava que o pai deveria se transformar em um dragão, pois queria ver isso com seus próprios olhos, mas ele era apenas bom em matar dragões. Transformar-se em um era algo impossível. Noah já sabia que o pai não podia se transformar. Rose preferiu mentir para as filhas, dizendo que o corpo do pai ainda não havia se recuperado completamente e por isso ele não podia se transformar. Durante o passeio na Cidade do Céu, as garotas ficaram muito empolgadas enquanto andavam pelo local. O rapaz estava muito nervoso. Rose queria entender o motivo de ele estar tremendo. Ele disse que não era medo, e sim animação. Eles então chegaram no estúdio de fotografia. Leon achou estranho ela ir pessoalmente a um estúdio para tirar fotos. Afinal, ela era a Rainha dos Dragões Prateados. Ela explicou que só podia comandar o próprio clã. Os dragões da Cidade do Céu não pertenciam a nenhum clã especializado. Foi então que
Leon percebeu que o status de Rose como rainha era mais baixo do que imaginava. Ela não gostou das palavras dele, pisou no pé dele e deixou claro que ainda era mais alto em questão de status. Selina era a fotógrafa responsável por atendê-los. Rose já conhecia a qualidade do trabalho dela. Depois de algum tempo, todos vestiram roupas especiais para a fotografia. Leon usava um terno branco que combinou muito bem com ele. Até mesmo Noah elogiou o pai. Rose estava com um vestido preto e ficou fantástica. Aquilo foi como um golpe visual para o protagonista, que ficou impressionado e sem jeito. Ele tentou explicar que aquele vestido combinava muito com ela. Então eles tiraram várias fotos juntos como uma família. Isso fez Leon se lembrar da época da formatura. Ele era bastante popular na escola por causa das suas notas. Muitas garotas queriam jantar com ele ou tirar fotos. Ele recusava todas, pois precisava cuidar do burro do mestre. Como as fotos demorariam 6 horas para serem reveladas, eles decidiram passear pela cidade do céu enquanto esperavam. Ao olhar cada canto da cidade, o protagonista nunca imaginou que estaria ali um dia com a rainha dos dragões prateados, mas ela apenas queria manter uma imagem de família feliz. Afinal, Noah desejava muito passar no teste da academia. Durante o passeio, as irmãs encontraram um jogo de tiro. Rose achava que seria difícil para Noah participar, pois as armas de brinquedo funcionavam com energia mágica e exigiam controle. O velhote responsável pelo brinquedo ofereceu uma chance para tentarem. O protagonista perguntou se elas queriam ganhar um ursinho de pelúcia. Elas preferiram dizer que não. Ele então pediu 10 tiros. Rose seria quem pagaria. Ele já estava desacostumado a atirar. O velhote havia adulterado as armas de propósito para que ninguém acertasse facilmente. Porém, foi pego de surpresa quando o protagonista acertou um por um. Ele havia testado a mira com o primeiro disparo e não esperava que acertaria todos. Achou que tinha muita sorte. As garotas achavam que seu pai era incrível. Leon pegou 2 presentes para elas. Rose não confiava nele, mas achava que ele tinha um certo charme quando falava sério. Ele conseguiu um urso enorme para Rose. A expressão de satisfação no rosto do vigarista era muito boa. No entanto, a rainha dos dragões prateados achava que não deveriam perder tempo com jogos infantis, mas Leon acreditava que eles deviam se divertir já que estavam por ali. Rose queria que Leon fosse para o quarto dela naquela noite. Depois de voltarem para o castelo, Leon ficou pensativo sobre o convite de Rose. Já era tarde da noite e ele sentia que não tinha escolha. Achava que teria que lutar com ela. A porta do quarto estava apenas encostada. Ele não sabia onde ela estava. Logo, Rose saiu do banho para que os dois pudessem comer. Rose queria saber o que o rapaz achava mais importante entre uma sala ou uma varanda, mas ele achava muito embaraçoso se alguém visse eles juntos na varanda. Então ela mostrou para ele as questões dos testes anteriores da avaliação familiar da Academia ST voltados para nascidos vivos. As perguntas eram todas sobre hábitos de vida pessoais e experiências entre parceiros. Eles precisavam coordenar suas respostas com antecedência, para não prejudicar a avaliação de entrada da filha deles. Mas o rapaz achava aquilo mais parecido com um questionário de compatibilidade de casal do que com uma avaliação séria. Mesmo assim, ele quis saber qual era a cor favorita dela. Ela respondeu que era preto. A dele era prata. Nesse momento, os dois ficaram envergonhados com essa coincidência e tentaram disfarçar. Depois disso, começaram a testar o quanto se conheciam. No final, foi o protagonista quem teve a pontuação mais alta. Rose ficou surpresa porque ele percebeu pequenos hábitos dela. Ele tentou tranquilizá-la dizendo que como ainda não estavam juntos há muito tempo, era normal não ter uma pontuação perfeita, mas que pelo bem da Noah, ele queria que a rainha dos dragões o entendesse. Na noite anterior ao exame, depois de uma semana de trabalho duro, a pontuação média deles no teste já era superior a 80. Com isso, não teriam problemas na avaliação familiar. No dia do exame de admissão da Academia ST, o protagonista ficou impressionado com a estrutura do local. A recepcionista ficou surpresa ao ver uma garotinha tão nova tentando entrar. Ela comentou que normalmente os alunos entram com 4 anos de idade. Noah teria que fazer o exame escudo enquanto os pais deveriam subir até o 4º andar para a avaliação familiar. Na sala de reuniões havia várias pessoas bem mais velhas do que Leon. O vice-diretor da Academia ST se apresentou. Seu nome era Walter Wilson. Ele explicou que estaria encarregado da avaliação deles naquele dia. Pediu para não ficarem nervosos, pois eram apenas perguntas simples. A primeira pergunta foi se eles lembravam do aniversário de casamento. Na mesma hora, os dois se lembraram da resposta que haviam combinado. A data era 25 de maio do ano do calendário de criação de 1733. Ao mesmo tempo, eles disseram 25 de maio para o Walter. O avaliador anotou que estavam casados há 2 anos e estavam se desenvolvendo mais rápido do que a maioria das famílias. A próxima pergunta foi se havia algo que incomodava no hábito do parceiro. Enquanto Rose disse que não tinha nada, o protagonista confessou que sim. Ele explicou que às vezes sentia que não tinha presença, que sua esposa era muito capaz e cuidava perfeitamente dos assuntos do clã e da criação da filha. Ele queria aproveitar aquela oportunidade para mostrar que também queria fazer mais pela família, e que ela podia confiar nele. Uma velhota ao lado achou que o marido de Rose era bastante atencioso. Ela quis saber o que a rainha dos dragões de prata achava de mais atraente nele. Rose respondeu que gostava bastante do físico dele, e de como ele era
focado no que queria. Para mostrar que era um casal amoroso, um velhote de bigode fez uma pergunta bônus. Ele quis saber se havia alguma dúvida que um queria tirar com o outro. Rose mostrou que conhecia bem o marido e disse que não tinha nenhuma dúvida, mas Leon quis saber se ela gostava dos ursinhos de pelúcia que ele tinha dado. Rose ficou irritada por ele fazer esse tipo de pergunta num momento como aquele, então resolveu demonstrar que gostava muito dos presentes. Com isso, a entrevista foi concluída. Os resultados seriam enviados ao Templo do Dragão de Prata em poucos dias. Quando esse tempo passou, o dragão mensageiro apareceu com a resposta. Eles abriram a mensagem rapidamente. Noah havia passado no exame de admissão. Todos ficaram alegres com a notícia. Rose agradeceu ao protagonista por isso. Eles decidiram fazer uma grande refeição para comemorar. Durante a cerimônia de entrada da academia, Walter parabenizou todos que passaram no exame. A Noah foi chamada ao palco pois ela havia sido a aluna com a melhor pontuação entre todos os calouros. Isso foi algo que Leon realmente não esperava. Walter queria saber se Noah tinha algo que gostaria de compartilhar com todos. A garota apenas disse que sua mãe era uma dragão poderosa e que ela queria se tornar como a mãe dela um dia. Ela explicou que havia recebido muito apoio da mãe e também da irmã Muen, mas pessoalmente a pessoa que ela mais queria agradecer era o pai. Ele havia revisado o exame todos os dias com ela e até montado um plano de estudos. O pobre rapaz ficou bastante emocionado com aquilo. Walter não esperava que o pai da garota fosse tão bom em ensinar crianças. Então Leon deu um beijo na testa da filha. Muen ficou com ciúmes porque também queria um beijo. Walter aproveitou para usar aquela família como exemplo de gratidão familiar. Após o evento, todos foram embora, mas Noah iria ficar. Ela só poderia voltar para casa no próximo fim de semana. Leon se despediu da filha. No Templo do Dragão de Prata, no escritório da rainha, Rose analisava informações sobre a maldição de sangue. Era uma magia proibida que só podia ser usada uma vez na vida. Utilizava sangue como meio e tinha como custo a vida do lançador. Com algumas modificações, ela acreditava que poderia transformar aquilo em uma jogada interessante. Shirley havia retornado. Ela era a confidente empregada do clã prateado. Rose queria saber como estava a investigação. Shirley se desculpou pois não encontrou nenhum vestígio de Tigar Lawrence e de sua esposa no Império. Eles haviam simplesmente desaparecido. A informação sobre eles havia sido completamente apagada. Ela não conseguiu localizá-los. Até onde Rose sabia por parte do Leon, o pai dele era apenas um fazendeiro comum, mas agora as coisas pareciam não ser tão simples assim. Shirley foi ordenada a garantir sua própria segurança e continuar investigando. Se descobrisse qualquer coisa, deveria informar imediatamente. Enquanto isso, o protagonista estava treinando a filha Muen. Ele estava tentando ensinar como balançar o bastão com força, mas ela não estava conseguindo. Rose chegou até o local e pediu para a filha se preparar para o jantar. Aproveitando que a menina havia saído, o protagonista apontou um galho para a rainha dos dragões prateados. Ela foi pega de surpresa. Achou que aquilo era um ato de traição. Disse que apontar uma arma para ela no templo era algo punível com a morte. Leon ficou confuso. Acreditava que aquilo era apenas um ramo e não uma arma. Mas Rose lembrou que ele era o matador de dragões mais forte e que mesmo um ramo poderia ser mortal em suas mãos se ele quisesse. Então resolveram sentar para conversar um pouco sobre a Noah. Ela havia enviado uma carta. Rose ficou impressionada com quanto a filha admirava o pai. Ela também lembrou que as garotas ficavam quietas sempre que estavam perto de Leon, mesmo quando ele estava em coma. Elas ficavam calmas imediatamente. Ela achava que isso estava relacionado aos laços de sangue. O rapaz não compreendia bem essa questão de laços de sangue. Ele era um órfão que nunca experimentou o amor paterno quando era criança. Não entendia o que era o afeto familiar. Quando tinha 5 anos, foi acolhido por seu mestre e pela esposa dele. Mesmo sem laços de sangue, eles o trataram como um filho. Pela primeira vez, ele teve um conceito de família, mas às vezes uma sensação de perda partia seu coração. Ele queria que aquelas duas pessoas fossem seus pais de verdade. Ele se lembrava bem da esposa do mestre sendo muito gentil com ele. Ela dizia que um dia ele seria pai de outra pessoa. Agora ele compreendia. Aquelas duas meninas eram familiares para ele. Estavam conectadas por sangue. Ele queria amar, proteger e dar tudo por ela sem pensar duas vezes. Só naquele momento ele entendeu que a mulher estava certa. Rose então obrigou ele a calçar os sapatos e tratando ele como um capacho. O rapaz tentou provocá-la dizendo que era mais fácil calçar um burro do que aqueles sapatos. Rose ficou furiosa e tentou atingi-lo, mas ele conseguiu se esquivar. Depois disso, todos ficaram atentos. Ali havia um dragão gigante chamado Leviatã. Rose explicou que ele tinha um tamanho enorme, mas não era forte em combate. Sua resistência era excepcional e seu temperamento era estável. O Leviatã era excelente para transporte entre o clã dragão. Após chegar em casa, Noah mostrou suas notas. Ela havia conquistado o primeiro lugar em diversas matérias. Como a garota era exigente, Leon tentou ajudá-la nas matérias em que ela não tirou 100%. Ele explicou que quando começou a estudar também não foi o primeiro. Só alcançou o topo depois de muito trabalho e perseverança. Disse que ela ainda tinha bastante tempo pela frente e não deveria se desencorajar. Muen ficou com uma dúvida maldita. Quis saber quem venceria em uma luta entre o pai e a mãe. Foi ali que o inferno começou. Leon achava que era mais forte. Rose não havia recebido tantas honras como ele na academia. Ela dizia que só ganhava as batalhas
batalhas cruciais, e que se ele fosse tão forte assim não teria sido capturado por ela. Eles começaram a discutir. No fim chegaram à conclusão de que faria um combate amistoso. Rosie propôs uma aposta. Se ele ganhasse, ela não o importunaria por um mês. Se ela ganhasse, ele teria que obedecer a todos os pedidos dela. Naquele momento, Leon achava que teria um mês inteiro de folga. Sem pensar duas vezes, ele aceitou a aposta. O combate começou. As garotas estavam com pipoca e suco para assistir à luta dos pais, mas uma delas teve o azar de derrubar o suco de abacaxi. Leon aproveitou e tentou atingir a rainha dos dragões de prata, mas ela bloqueou o ataque. Ele tentou outro golpe. Ela bloqueou novamente, mas começou a sentir o impacto. Tava em desvantagem no combate corpo a corpo. Sabia que precisava manter distância, então passou a lançar ataques mágicos na direção dele. Leon conseguiu desviar de todos. Ela queria ver se ele conseguiria escapar do próximo movimento, então causou uma grande explosão no local onde ele estava, mas ele saiu ileso. Leon havia usado sua magia de relâmpago para reforçar o corpo. Ele queria muito ter um mês de férias, então levava a batalha a sério. Rosie ficou impressionada. A mana dele ainda não havia se recuperado totalmente, e mesmo assim ele usava magia para fortalecer o corpo. Era uma atitude imprudente. Ela percebeu que precisava acabar logo com a luta. Foi então que Leon viu uma abertura. Ele decidiu enganar a adversária e conseguiu segurá-la. Ele a abraçou. Rosie ficou com os olhos arregalados. Usou a chama do dragão para forçá-lo a soltá-la. Leon achou que ela tinha exagerado, mas Rosie disse que a batalha ainda não havia terminado. Ele baixou a guarda. As crianças não sabiam qual dos dois havia vencido. No fim, Leon confessou que havia perdido. Rosie admitiu que ele era muito forte. Sem armadura encantada ou arma adequada, ele lutou usando apenas técnicas físicas, mas ele não poderia esquecer da aposta. E Leon havia realmente esquecido. Naquela noite no Templo do Dragão de Prata, no quarto das crianças, Leon pediu para que Noah cuidasse bem da irmã. Disse que como Muen era mais nova, deveria ouvir a irmã mais velha. Ele praticamente estava se despedindo das duas. Elas não entendiam por quê. Ele só iria na casa da mãe delas por uma noite. Estava agindo como se fosse morrer. Muen achava que a mãe iria devorar o pai. Ela tinha lido no livro que a mãe, louva a Deus, devora o pai depois do casamento. Leon explicou que não era bem assim. A Rosie achava que ele deveria parar de falar certas coisas para as filhas, pois isso podia deixá-las aterrorizadas. Depois disso, eles foram até o quarto da rainha. Com uma taça nas mãos, ela perguntou se ele não iria beber, mas ele recusou. A Rosie lembrou da promessa dele de que faria tudo o que ela quisesse. No fim, ela admitiu que esperava que ele vencesse. O rapaz não entendeu o motivo dela dizer aquilo. Se ele tivesse ganhado, ela poderia ter dado um mês de folga para ele descansar e talvez tudo tivesse sido mais divertido. Ela pensou em uma forma de tornar o jogo mais interessante. De repente, derramou o próprio sangue na boca dele. O Leon ficou assustado ao perceber que ela havia usado uma magia proibida. A Rosie confirmou que era exatamente isso. Os olhos do rapaz mudaram de cor e ele perguntou o motivo dela ter feito aquilo. Desde que ele usou uma magia proibida nela, ela havia perdido a sensação do corpo. O Leon quis saber se ela entendia o preço de uma magia como essa. Ela respondeu que sim, pois havia modificado a técnica para diminuir os efeitos da maldição do sangue de dragão, e deixou apenas o poder de seu charme ativo. O corpo do Leon começou a ficar quente e a mente dele em branco. A Rosie sempre o forçava e ameaçava, e ele sempre parecia relutante. Agora ela queria que ele implorasse como um cão louco e perdesse o controle. Ela mostrou um dispositivo mágico comprado na Cidade do Céu capaz de gravar imagens. Queria que ele dissesse o que desejava naquele momento. O rapaz percebeu o que ela estava fazendo e ela o chamou de patético por abandonar a própria dignidade. Ele apenas queria um beijo dela, mas não queria ceder completamente. Depois disso, o dia amanheceu. O Leon estava em pedaços. A maldição do sangue havia destruído seu orgulho como matador de dragões. Ao ver a Rosie dormindo, ele tocou o rosto dela e percebeu o que havia feito. Como ela não acordou, ele começou a suspeitar se ela estava fingindo. Pediu que ela parasse, mas ela continuou imóvel. Ele então se lembrou de que o efeito da maldição dependia da condição física do conjurador. Quando foi a vez dele, ele estava à beira da morte e ficou inconsciente por 2 anos. A Rosie tinha um corpo saudável de dragão, então provavelmente ficaria desacordada por uma semana. Ele viu nisso a chance perfeita para fugir. Seria impossível ir longe com um corpo humano comum, mas se usasse a armadura de ouro preto seria diferente. Com poções e pílulas de recuperação de resistência, ele poderia correr até alcançar o território humano. Quando ela acordasse, já seria tarde demais. Mesmo assim, ele ficou pensativo sobre como o Império estaria depois de 2 anos afastado. Ainda havia muitas dúvidas sobre sua captura. Voltar apressadamente seria arriscado. Ele decidiu agir com cautela. A Shirley estava investigando a situação do mestre e ele achou melhor esperar notícias dela. Ainda havia algo mais importante: as filhas. Ele não podia deixá-las para trás. Chegou à conclusão de que deveria permanecer ali por enquanto. Sua vingança não seria realizada naquele momento. As meninas começaram a se preocupar, pois a mãe estava dormindo há mais de um dia. A Noah desconfiou e perguntou ao pai o que eles tinham feito à noite. O Leon ficou sem saber o que responder. Disse apenas que conversaram na varanda e talvez a mãe tivesse pegado um resfriado. A Ana, que era empregada, informou que o médico do templo havia examinado a majestade. Além da fraqueza, ela estava normal. Enquanto a Rosie descansava, a Ana cuidaria
temporariamente dos assuntos do clã em nome da rainha. O Leon ficou no quarto com a Rose enquanto as garotas saíram, pois já era noite. Ele buscou uma bacia de água e começou a limpá-la para evitar que ela pegasse um resfriado. Depois que terminou de limpar, decidiu trocar as roupas dela, e também fez um penteado. Agora ela estava no estilo coelhinha, e ele esperava que ela não ficasse brava, pois achou que combinava muito com ela. Então ele sentiu a marca do dragão reagir e não entendeu o motivo. Ele lembrava bem da regra daquela marca e começou a ficar frustrado. Ver a Rose daquele jeito era algo raro. Ele quis registrar o momento e lembrou que ela tinha uma câmera doméstica. Depois de procurar um pouco, ele encontrou e começou a tirar fotos dela. Decidiu que iria guardar essas fotos em um lugar seguro. Em seguida, achou melhor trocá-la por pijamas normais e se preparou para executar a próxima etapa do seu plano de vingança no dia seguinte. Na manhã seguinte, a Muen queria contar para a irmã que o seu cubo de Rubik havia quebrado. Ela procurou o pai para consertá-lo, mas não conseguiu encontrá-lo em lugar nenhum. A Noa tinha certeza de que o pai fugiu enquanto a mãe ainda estava inconsciente. As duas decidiram procurá-lo. Foram até o quarto da Rainha dos Dragões Prateados, mas perceberam que ele não estava ali nem em outros locais do castelo. A Noa concluiu que o pai havia realmente ido embora. Sempre sentiu que a família era diferente. Apesar da aparência harmoniosa, ainda existia falsidade por baixo. Ela lembrava bem de quando ele acordou pela primeira vez no dormitório e tentou fugir. A mãe apenas o capturou de volta. Depois disso, ele nunca mais tentou escapar. Com o tempo, passou a se aproximar delas de propósito. Quis agradar a Noa e ajudá-la nos estudos, criando a imagem de um bom pai. Mesmo assim, a Noa começou a duvidar. Quis saber se aquilo era amor ou apenas parte do plano dele para aproveitar uma chance de fuga. Ela acreditava que quando o sentimento esconde um fator desconhecido, ele deixa de ser puro. Não queria ser usada por ninguém. Acreditava que o pai não pertencia àquele lugar e que mais cedo ou mais tarde ele as deixaria. A Muen ficou preocupada, mas a Noa prometeu proteger a irmãzinha. Enquanto isso, perto da montanha atrás do templo do dragão prateado, o Leon caminhava observando a paisagem. O cenário era bonito e a empregada não havia mentido. Ele tinha perguntado a Ana quais eram os lugares preferidos da majestade e foi até um deles. Sabia que sua movimentação era limitada e tinha apenas uma chance de agir enquanto a rainha estivesse inconsciente. Queria aproveitar o tempo para investigar o terreno e preparar uma surpresa quando ela acordasse. A visita era apenas um disfarce. O verdadeiro objetivo fazia parte do seu plano de vingança. Ele planejava humilhar a mãe dragão em seu lugar favorito, assim como ela o havia humilhado diante de sua cidade natal. Havia árvores suficientes por perto e o solo firme. Ele pensou em espalhar pétalas de flores para compor o cenário. Do ponto onde estava, podia ver o templo do dragão prateado no topo da montanha, e achou que não era um local ruim. Decidiu incluí-lo em sua lista de lugares ideais para executar seu plano. Agora estava tudo pronto. O Leon só precisava esperar a rainha Rose acordar e acreditava que dessa vez ela não escaparia. No pátio do templo do dragão prateado, ele viu a subordinada chorando e ficou sem entender o motivo de tanta agitação. Elas explicaram que as duas crianças haviam feito um funeral e também pediram que elas preparassem fogueiras. O rapaz achou que era uma brincadeira e decidiu aparecer de repente para pregar uma peça nelas. Quando perguntou para quem era o memorial, ficou em choque ao ver que era para ele. Não esperava algo assim, ficou completamente confuso pois estava vivo. As garotas se assustaram ao vê-lo e ele achou tudo aquilo desesperador. Havia ficado fora apenas um dia e não conseguia acreditar que elas tinham feito um funeral por causa disso. A Muen acreditava que o pai não queria mais ser parte da família e ele não entendeu o motivo dela pensar assim. A Noa também não parecia feliz, pois as duas procuraram por ele em todos os lugares e não o encontraram. Ela achou que ele havia ido embora. O Leon explicou que só tinha ido até a montanha atrás do templo para passear. Quando voltaram para o castelo, a Noa pediu que ele avisasse antes de sair e disse que a Muen ficou muito preocupada. Pediu desculpas pelo mal-entendido, pois desconfiou demais dele. O Leon percebeu que tudo não passava de um engano e entendeu a situação. Crianças precoces como a Noa tentam agir por conta própria e acabam errando. Ele percebeu que ela ansiava por carinho e amor familiar, mas ainda não tinha coragem de dar o primeiro passo. Mesmo que ele prometesse algo agora, ela não acreditaria facilmente. Como pai, tudo que ele podia fazer era provar com ações. Ele disse que queria jantar com ela, pois ela iria para a escola no dia seguinte. No segundo dia, no quarto da rainha, a Muen estava ao lado da mãe, que finalmente acordava. A Rose pediu desculpas por tê-la preocupado tanto. Ficou surpresa ao perceber que o corpo não conseguia exercer nenhuma força e o poder mágico não reagia. Acreditava que seu corpo de rainha dragão suportaria os efeitos colaterais da maldição do sangue, mas talvez tivesse ficado assim por usá-la para salvar aquele homem. Conhecendo a personalidade do Leon, ela acreditava que ele já havia tentado escapar. Quis saber quanto tempo dormiu e a mãe respondeu que foram 2 dias. A Rose imaginou que ele não poderia ter ido muito longe e planejava enviar pessoas para procurá-lo. No entanto, para sua surpresa, o Leon apareceu no quarto dizendo à filha que havia pescado um peixe enorme na montanha de trás para o jantar. Quando viu a Rose acordada, ela perguntou o que ele estava fazendo ali. Ele respondeu sem entender o motivo da pergunta, dizendo que só tinha ido tomar um pouco de ar fresco e trazer um peixe para sua querida esposa recuperar as forças. A Rose não acreditou muito na história, mas o Leon entregou o peixe gigante à filha pedindo que o levasse para a cozinha.
cozinha. Ele sabia que precisava conversar com a Rose naquele momento. Ela acreditava que ele fugiria e abandonaria as filhas enquanto ela dormia, mas ele achava que seria arrogância fazer isso enquanto tantas coisas ainda não estavam resolvidas. E ela tentava entender se ele estava falando sério, mas o rapaz não havia esquecido o que ela fez com ele quando acordou há mais de um mês. Ela ficava assustada ao perceber o que ele estava pensando, pois era exatamente aquilo que imaginava. Achava que ele não deveria tirar vantagem dela só porque estava mais fraca, mas ele considerava isso uma hipocrisia absurda, já que também esteve fraco naquela época. E mesmo assim, quando acordou, nem teve tempo de beber um gole de água antes, de que ela esculpisse uma marca de dragão em seu corpo e o derrotasse sem piedade. Ela ao menos havia dado a ele a chance de recusar, mas agora a situação era outra. Ela começou a ameaçá-lo dizendo que ele deveria saber o que aconteceria quando ela se recuperasse, e que não deveria fazer nada do qual se arrependesse depois. No entanto, o rapaz não lamentaria nada, pois acreditava que aquela era a decisão mais correta que já havia tomado. Ele começou a carregá-la nos braços e dessa vez seria a vez dela ser a prisioneira de guerra. Na floresta de flores de cerejeira atrás do templo, ela pedia que ele a soltasse, pois se tivesse recuperado suas forças já teria dado um soco nele. Ele a levou até a grande árvore e ela queria entender o motivo de tê-la trazido até ali. Quando ela havia desmaiado, ele aproveitou para investigar os lugares que ela costumava frequentar, e aquela era a primeira parada da noite. Agora ela ficava em dúvida se ele ainda pretendia levá-la a outros lugares. Ele pediu para que ela olhasse atentamente, pois daquele ponto ela poderia ver todo o templo dela. Rapidamente ela percebeu que ele queria se vingar do que havia acontecido em sua cidade natal. Era olho por olho e dente por dente. A marca do dragão surgiu mais uma vez, e embora ele fosse humano, também possuía um forte senso de vingança e de ritual. Ele queria que ela olhasse com atenção para frente, pois dali podia ver o seu palácio, o lugar de onde vinham todo o seu orgulho e dignidade. Agora ela só podia deixá-lo fazer o que quisesse e jurou que se vingaria da maneira mais trágica possível. O rapaz não se importava com o futuro, pois sempre viveu no presente. A noite ainda seria longa e o carnaval da vingança estava apenas começando. Na manhã seguinte, no quarto da rainha do dragão prateado, ele estava completamente exausto depois de atormentá-la a noite inteira. Mesmo assim, ela parecia tranquila, dormindo profundamente. Ele não conseguia entender, pois aquilo deveria ter sido uma vingança, e ficou inconformado com a calma dela. Antes que as empregadas se levantassem, ele sabia que precisava voltar para o próprio quarto, pois eles não estavam em um relacionamento no qual podiam dormir juntos até o amanhecer. No entanto, Rose começou a sentir frio, e comparado àquela cama fria do quarto, seria melhor ele permanecer ali e aquecê-la. Logo, Muene acordou e foi até o quarto dos pais para chamá-los. Ela tentou acordá-los, mas eles continuaram dormindo. Ao olhar mais de perto, percebeu que pareciam carinhosos um com o outro. Notou também várias marcas no corpo deles, e acreditou que fossem picadas de insetos. Lembrando-se do que a mãe havia ensinado, ela pegou a pomada e passou nos dois achando que estava ajudando. Algum tempo depois, Rose acordou e também acordou Leon sem entender por que o rosto dela estava molhado. Ele também estava. Então Moen revelou inocente que havia passado pomada neles porque achava que tinham sido mordidos por insetos. Os dois decidiram manter tudo em segredo e, em vez de repreender a menina Leon, elogiou o gesto dela e disse que tinha feito um ótimo trabalho. No entanto, percebeu que da próxima vez deveria fechar a porta. Ele preparou comida para Rose, que estava relutante em aceitar a colher que ele tentava colocar em sua boca. Mesmo assim, ele insistiu, pois sabia que ela não comia há dias. Apesar de os dragões poderem ficar muito tempo sem comer durante a hibernação, ela acabou achando o sabor agradável. Ele explicou que era o arroz frito amoroso que havia preparado especialmente para ela, mas Rose duvidou e disse que ele estava comendo sozinho. Leon tentou justificar dizendo que talvez ela não conseguisse terminar a tigela, e por isso ele estava ajudando. Depois de comer tudo, ela ainda se sentia fraca e incapaz de se mover com facilidade. Leon vinha cuidando dela nos últimos dias, alimentando ela, dando banho e garantindo que ela se recuperasse. Ele acreditava que no fim das contas tudo aquilo seria bom para ela, mas Rose achava que tudo que Leon fazia era apenas uma forma de atormentá-la. No final, tudo sempre se transformava em algo impertinente. Ele não entendia como aquilo podia ser um tormento, pois estava apenas sendo cuidadoso e amoroso como um marido. Para ela, cada atitude atrevida que ele tinha agora seria uma marca de vergonha que ela pregaria nele no futuro. Quando ele deixou o quarto para que ela pudesse descansar, ela ficou furiosa e acabou quebrando a estrutura onde bateu. Nesse instante, percebeu que sua força havia voltado. Enquanto lavava a louça, Leon torcia para que ela não se recuperasse tão rápido, pois ainda queria intimidá-la por mais alguns dias. Naquele momento, ele ainda não percebia a gravidade da situação. Nesse tempo, Ana foi até a rainha dos dragões prateados para entregar o remédio prescrito pelo médico, que ajudaria na recuperação da resistência dela. O corpo de Rose já havia se recuperado, mas ela não via problema em continuar tomando o remédio. A empregada ficou assustada ao ver a parede rachada, e Rose explicou que havia perdido o controle da força e causado aquilo, mas pediu para que ela não contasse nada a Leon sobre sua recuperação, pois queria que ele continuasse cuidando dela por mais alguns dias. Ana entendeu perfeitamente enquanto Rose começava a arquitetar um plano para acabar com os bons dias do rapaz. 2 dias depois, Muen estava com o pai querendo aprender magia. Leon não entendia o motivo do interesse repentino, mas a menina explicou que sua irmã havia aprendido coisas na escola, e ela não queria ficar para trás. No fim, ele percebeu que realmente
existia uma certa rivalidade entre as irmãs. Decidiu então ensinar a ela uma canalização mágica simples. Depois de algum tempo, Muen já conseguia canalizar magia dentro do corpo de forma suave, e em poucas horas talvez estivesse pronta para alcançar iluminação mágica. Vendo o progresso da filha Leon, começou a se perguntar se ela não seria um tipo de gênio. Logo depois, Muen sentiu fome e eles encerraram o treinamento. Ana chegou com o que Rose havia pedido, e o protagonista foi até o quarto da rainha depois que a empregada foi liberada. Ele acreditava que ainda tinha 5 dias para atormentá-la de acordo com o que Ana havia dito antes. Rose queria entender por que ele já não estava mais seguindo o caminho da destruição como um verdadeiro matador de dragões, e rapidamente ele tentou provocá-la, mas com o movimento da cauda ela o puxou com força e o jogou na cama mostrando que já havia se recuperado. Ela havia preparado várias coisas e o algemou. No fim, Leon havia entrado de forma voluntária na toca do tigre. Mesmo assim, ele tinha treinamento profissional de resistência a interrogatórios, e não cederia facilmente. Rose lembrou das antigas gravações que mostravam ele implorando e colocou para ele assistir. Ele ficou furioso com aquilo, e sendo atormentado acabou confessando que ela não precisava mais mostrar nada, pois se lembrava de tudo. Ela achou ótimo que ele havia recordado, e mandou que repetisse o que tinha dito anteriormente. Então começou a bater nele com toda a força que havia recuperado. Após tudo isso, Leon estava deitado sofrendo enquanto a rainha dos dragões prateados lia uma carta da academia. A mensagem dizia que eles deveriam comparecer no dia seguinte, pois Noah havia se envolvido em um problema. A notícia deixou o pai bastante assustado. No gabinete do vice-diretor Wilson estavam Noah e 3 garotos feridos. Todos queriam saber se ela havia se machucado, mas ela estava perfeitamente bem. O problema era que ela havia machucado os 3 garotos. No fim, o pai ficou orgulhoso, pois ela havia conseguido se defender. O vice-diretor não estava tão contente. Ele explicou que aquilo havia sido apenas uma pequena guerra entre jovens dragões. Existiam os dragões nascidos em casulos e os nascidos de forma natural. Entre os dragões adultos não havia diferença, mas durante a juventude as habilidades variavam bastante. Os nascidos em casulos herdavam diretamente o poder das mães, ganhando vantagem em força e talento. Já os dragões nascidos de forma comum precisavam crescer e aprender a dominar o próprio poder. Por isso, na mesma idade, os dragões de casulo eram geralmente mais fortes que os de nascimento natural. Mesmo sendo uma dragão nascida naturalmente, Noah havia derrotado sozinha 3 dragões de casulo mais velhos. O vice-diretor achava que ela tinha um futuro brilhante. Nesse momento apareceu um homem ruivo que era o pai de um dos garotos. Ele havia ouvido que o filho tinha batido em alguém e foi apenas para pagar as despesas médicas. Porém, descobriu que o filho havia levado a surra. Rose explicou a Leon que aquele homem era um dos membros do plano do Rei Dragão da Chama Carmesim, chamado Constantine. Ela contou que eles eram arrogantes e irracionais e muito difíceis de lidar. O Rei Dragão da Chama Carmesim viu que a Rainha dos Dragões de Prata estava ali e começou a provocá-la, dizendo que ela não conseguia nem controlar a própria filha. Ele queria uma briga e afirmou que só sairia da sala se ela pedisse desculpas ao filho dele. Mas Leon impôs respeito, pois não tinha medo daquele homem e estava pronto para lutar se fosse necessário. Wilson decidiu então recapitular todo o incidente para os pais. Na noite anterior, no refeitório, o estudante Lau e 2 outros garotos brigaram com Noah. A bandeja de jantar dela esbarrou nele e ele ficou irritado por ter sujado as roupas. Mais tarde, eles a encurralaram no pátio dos fundos do dormitório e o conflito físico começou. O vice-diretor perguntou se os 3 garotos tinham algo a acrescentar, mas todos ficaram em silêncio com medo. Então Noah pediu para falar. Ela contou que o Lau vinha provocando ela o tempo todo e que a bandeja havia caído por acidente. No quintal, eles correram até ela e a assustaram, e em legítima defesa ela acabou quebrando o braço dele. Com medo, Lau confirmou tudo o que ela disse. Leon achou que a filha não havia feito nada de errado e afirmou que da próxima vez ela deveria chutar o joelho do inimigo primeiro. Constantine ficou furioso e perguntou ao vice-diretor se ele havia visto Leon incentivando a filha a intimidar o filho dele em público. Ele exigiu que Noah fosse expulsa por ter tendências violentas e disse que um simples pedido de desculpas não seria suficiente. Mas Wilson respondeu que a decisão sobre uma expulsão não cabia à Academia ST e explicou que o próprio Lau sempre tratava os dragões nascidos de forma natural com desprezo. Os estudantes que estavam no refeitório confirmaram que ele havia provocado Noah deliberadamente primeiro. O Constantine não queria aceitar o que o vice-diretor dizia sobre seu filho não ter justiça após apanhar e que a garota não seria expulsa. O Leon achava isso vergonhoso da parte dele, pois o garoto era bem mais velho. O Lau tinha 7 anos e o Leon achava engraçado um menino dessa idade apanhar de uma garota de 2 anos. O Constantine tentou ofender a família da Rainha dos Dragões Prateados, dizendo que eles não passavam de pobres e fracos. O Leon não conseguiu relevar o insulto contra sua esposa e sua filha, e machucou os dedos do Constantine. A Rose percebeu que o rapaz era bastante protetor. O Constantine, furioso, declarou que era um duque do clã dos Dragões da Chama Carmesim. Seus subordinados tentaram contê-lo, pois o vice-diretor estava presenciando toda a confusão. A Rose disse ao Wilson que aquilo era apenas uma desavença entre crianças e que envolver o status familiar não traria benefícios a ninguém. Ela acreditava que a Academia ST faria um julgamento justo, e Wilson já esperava essa postura da Rainha dos Dragões de Prata. Como o pai do Lau insistia em causar problemas, o vice-diretor
vice-diretor decidiu que a matrícula do filho poderia ser revogada. O Lau, porém, pediu que o pai esquecesse o caso, pois queria continuar estudando ali. O homem ruivo decidiu suportar por enquanto, planejando resolver tudo fora dos portões da escola. No fim, a Noah recebeu apenas uma advertência verbal de seu professor, para refletir sobre suas ações. O Lau e os outros dois garotos foram obrigados a escrever um relatório de autocrítica e limpar a sala por uma semana como punição. Essa foi a decisão final. Quando a Noah voltou para a sala, o Leon já estava indo embora, mas o vice-diretor apareceu. Mesmo tendo se encontrado apenas uma vez, o Wilson sempre teve curiosidade sobre a cauda do Leon, que nunca havia sido mostrada. O protagonista percebeu que o velho talvez tivesse descoberto sua verdadeira identidade. O Wilson perguntou a qual nobre clã de dragões o Leon pertencia, e a Rose explicou que o marido não fazia parte de nenhum clã nobre, sendo apenas um cidadão comum. Ela deixou claro que ele era um plebeu. O vice-diretor ficou surpreso e considerou um milagre que uma união dessas tivesse gerado uma jovem dragão tão talentosa. Ele acreditava que a Noah se tornaria uma guerreira capaz de destruir muitos matadores de dragões, o que não agradava o pai dela. Quando chegaram aos portões da academia, o dragão vermelho apareceu novamente para provocá-los. A Rose pediu que ele se acalmasse, pois a decisão da academia já havia sido dada. Ele respondeu que fora da instituição poderiam resolver as coisas do jeito dos dragões, e desafiou o marido dela para um duelo. Era um problema, pois se o Leon recusasse, iriam espalhar rumores de que o clã dos dragões prateados era fraco e covarde. A Rose quis saber se o marido aceitaria. O Leon não perdeu a chance de enfrentar um dragão e decidiu lutar. A Rose apenas pediu que ele não matasse o adversário. As crianças ouviram que haveria uma luta e correram para assistir. A filha do protagonista ficou curiosa, e as demais observavam de longe sem saber quem estava lutando. O homem ruivo acreditava que o Leon era fraco por não mostrar a cauda, e jurou vingar o filho. O dragão do clã da chama carmesim acreditava que se o Leon conseguisse resistir a 3 golpes, já seria o bastante. A luta começou e o ruivo envolveu o punho em chamas. O protagonista se esquivou com facilidade, e percebeu que aquele dragão era muito mais fraco do que os que enfrentara no campo de batalha. Faltavam 2 golpes. O ruivo atacou o chão com força, e o Leon saltou mostrando que aquilo era simples demais. O adversário então revelou sua carta secreta cuspindo fogo, mas o Leon apareceu debaixo dele e atingiu sua perna. Em seguida, o protagonista desferiu um soco poderoso no rosto do dragão ruivo, lançando ele pelos ares. Ele sequer precisou usar magia para vencê-lo. Os subordinados do ruivo ficaram em choque enquanto o Leon ordenava que tirassem o homem dali, e avisava que o filho dele nunca deveria se aproximar de sua filha novamente. Quando tudo terminou, ele não imaginava que a Noah tinha visto a luta. A garota apareceu com uma pequena caixa contendo um biscoito em formato de coração que havia feito na aula de culinária. A Rose dividiu o biscoito e deu metade para o Leon. Ele provou e achou delicioso. A Noah disse que o pai havia sido incrível na luta e isso surpreendeu, pois ela nunca o elogiava de forma tão direta. O Leon acreditou que o vínculo entre eles havia se fortalecido e prometeu ensinar qualquer habilidade de combate que ela desejasse. Depois de voltarem ao templo, o protagonista lê um guia chamado 108 maneiras de se comunicar com seu bebê dragão. Enquanto lia, a Rose apareceu com uma caixa de remédios. Ele não entendeu o motivo da visita, mas ela sentou ao seu lado e pediu que ele lhe desse a mão. A Rose sabia que ele estava ferido, mas o Leon achava que era algo leve. Mesmo assim, ela insistiu em cuidar dele. Era a primeira vez que alguém tratava suas feridas com tanto cuidado. Ela agradeceu pelo que ele havia feito naquele dia, o que ele não compreendeu de imediato. A Rose explicou que estava grata por ele ter defendido ela e a Noah do pai do Lau, que havia sido agressivo. O Leon respondeu que apenas cumprira o seu papel. Pouco depois, a irmã da Rose enviou uma carta convidando a família para uma visita. O Leon aceitou sem hesitar. No território dos dragões vermelhos, eles chegaram montados na Rose, que estava em sua forma de dragão gigante. As filhas ficaram encantadas e a Isa, irmã de Rose, as recebeu com alegria. A Noah permitiu ser abraçada pela tia, junto com a irmã, e a Isa comentou que todos deviam estar cansados após a longa viagem, convidando-os para entrar. Após o jantar, a Isa perguntou à sobrinha se queriam ver fotos antigas da mãe quando era pequena. A Rose não gostou nada da ideia e tentou pegar o álbum, mas a irmã jogou as fotos para o Leon. Ele começou a olhar as imagens e achou tudo bastante embaraçoso, pois nada era mais constrangedor do que ver fotos da infância de alguém tão orgulhosa quanto a rainha dos dragões prateados. O Leon ficou surpreso com o brilho que vinha do álbum de fotos. Ele nunca imaginou que a Rose tivesse aquele lado mais alegre. Em uma das imagens, ela parecia cheia de energia enquanto estudava. Era uma foto da época em que ela foi representante de classe. O protagonista achava difícil entender como alguém tão vivo havia se tornado tão fria depois de adulta. A Rose considerou o comentário dele arrogante. A Isa, animada, avisou as sobrinhas que ainda havia muitas outras fotos da mãe quando era mais nova. Entre as imagens, o Leon viu uma foto marcante do momento em que a Rose herdou o título de Rainha dos Dragões Prateados. Ele achou aquela lembrança bonita. Quando chegaram ao fim do álbum, a Rose respirou aliviada acreditando que a tortura havia acabado. Mas, para sua infelicidade, a Isa apareceu segurando uma pedra da memória. O Leon logo entendeu o que era. A Isa queria mostrar uma gravação antiga da mãe das meninas. A Rose implorou para que a irmã não fizesse
isso, enquanto Leon insistia para que ela mostrasse. A rainha percebeu que nunca mais levaria o marido à casa da irmã. O vídeo começou a ser exibido e mostrava uma jovem Rose falando sobre seus padrões para escolher um parceiro. Ela dizia que ele deveria ser capaz de conquistar as pessoas melhor do que ela, ser responsável, não odiar crianças, ser poderoso e ao mesmo tempo não intimidar os fracos. Afirmava que só se casaria com alguém assim. O Leon ouviu e pensou que ele se encaixava perfeitamente na descrição. A Rose, furiosa, explicou que só havia dito aquilo por ser jovem e ingênua. A Isa, se divertindo, quis saber quem havia se apaixonado primeiro. A Rose disse que foi ele. O Leon disse que foi ela. A Isa achou o relacionamento deles encantador e revelou que ainda guardava todas as cartas de amor que a Rose havia recebido, prometendo mostrar tudo. A Rose queria queimar cada uma delas. Depois disso, o Leon decidiu que não queria dividir o quarto com ela. A Isa havia preparado um quarto especial para o casal, já que ficariam ali por 2 dias e ela queria que tivessem conforto. A Rose perguntou se havia outro quarto disponível, mas não havia opção. O Leon começou a achar que havia subestimado a cunhada. A ruiva parecia ter planejado tudo e até brincou dizendo que pretendia preservar as espécies raras, fazendo uma piada com a ideia de unir o casal para que tivessem descendentes. O protagonista só queria sair dali, mas a Isa não deixou. Ele tentou se justificar dizendo que as filhas sentiriam falta dele, mas a cunhada explicou que já havia preparado tudo para as meninas e que o quarto delas estava cheio de atividades divertidas. Sem saída, o Leon e a Rose tiveram que ficar no quarto preparado para eles. O protagonista se surpreendeu com a astúcia da cunhada. A Rose comentou que ele deveria se acostumar, pois aquilo se tornaria comum. O quarto tinha apenas uma cama e uma banheira. Ela sugeriu que o Leon dormisse na banheira. Ele achou estranho o pedido e foi examinar a cama, percebendo que ela balançava. Descobriu que era um colchão d'água e achou confortável demais para deixar só para ela. A Rose percebeu a intenção dele e concluiu que teriam que dormir juntos. Não achou suspeita a mudança repentina de atitude da rainha e passou a acreditar que ela estava planejando algo. A Rose se irritou e perguntou se ele queria dormir ou não. Em seguida, foi tomar banho e mandou o Leon sair do quarto. Do lado de fora, ele encontrou a Isa, que ficou confusa ao vê-lo ali. O protagonista explicou que a Rose havia ido se banhar e que ele estava apenas tomando um pouco de ar fresco. A Isa convidou o Leon para tomar um gole de bebida e ele aceitou. Ela serviu uma taça e ele agradeceu pelo gesto. Enquanto brindavam, a ruiva comentou que costumava beber ali com a irmã e conversar de forma descontraída. O Leon percebeu que as duas tinham um laço forte. A Isa contou que havia acompanhado a Rose durante os primeiros 50 anos de sua vida, e depois que ela se tornou rainha dos dragões prateados, passou a manter contato apenas por cartas. Um ano antes, ela recebeu a notícia de que a irmã havia se casado com um rei dragão discreto e estava grávida. Mesmo casada, a Rose não parecia feliz. A Isa conseguia sentir a melancolia nas palavras dela. Nas cartas, a rainha mencionava que sua saúde não estava boa e que dormia por longos períodos. Embora tivesse empregadas para cuidar dela, carregar gêmeos havia sido muito mais difícil do que uma gestação comum. O Leon compreendia bem o sofrimento, pois sabia o que significava passar por isso sozinha e ainda carregar os filhos de um inimigo. A Isa, na época, acreditava que a irmã havia se casado com um dragão preguiçoso e irresponsável, mas agora percebia que o Leon era o oposto do que imaginava. Ela admitiu que finalmente podia ver o quanto a Rose o amava. O Leon ficou chocado ao ouvir aquilo. Achava impossível, pois via a rainha como uma mulher feroz que não demonstrava nenhum afeto por ele. O protagonista decidiu disfarçar e respondeu que eles eram mutuamente apaixonados. A Isa sorriu e disse que já sabia, pois era visível pela forma como se tratavam. Apesar da Rose ser péssima em expressar sentimentos, a Isa afirmou que ele era o primeiro dragão que ela realmente considerava. Chamou ele de homem responsável, e o Leon declarou que, mesmo não tendo conseguido cuidar dela durante a gestação, se houvesse uma segunda vez ele protegeria a esposa e os filhos com a própria vida. A ruiva acreditou na sinceridade dele e comentou que a Rose o esperava ansiosa. Também contou que havia colocado isolamento acústico no quarto, garantindo que estivessem completamente seguros. A revelação deixou o Leon atordoado, mas ele agradeceu antes de se despedir. Quando voltou ao quarto, encontrou a Rose dormindo profundamente. Achou até melhor assim, pois ela não o atormentaria. Uma luz começou a brilhar sobre ela. O Leon pensou que era a marca do dragão se manifestando, mas percebeu que a sua própria marca continuava inerte. Olhando com mais atenção, encontrou um pequeno boneco ao lado dela. Nesse instante, a Rose abriu os olhos de forma repentina, e o Leon levou um susto tão grande que ficou completamente revoltado por ter sido surpreendido daquele jeito. Ela havia encontrado aquele brinquedo dentro do armário e achou interessante. Usou para provocar o rapaz e rapidamente ele deitou sem querer conversar com ela e decidiu dormir. Ela acreditava que ele acabaria se arrependendo. De repente, uma aranha surgiu bem na frente dela e ela começou a gritar de medo. Leon não entendeu o que estava acontecendo enquanto ela o abraçava desesperada, dizendo que havia uma aranha ali. Foi então que ele lembrou de uma foto antiga no álbum em que Rose aparecia chorando assustada com uma aranha. Aquela imagem mostrava claramente um trauma de infância. Ele não queria imaginar que a rainha dos dragões prateados tivesse medo de algo tão simples. Mesmo assim, ela o apressava para que pegasse a aranha. Ele percebeu que era apenas uma aranha de brinquedo e disse que ela não precisava ter medo, mas Rose não confiava. Falso ou não, ela queria que ele destruísse aquilo. Leon tentou acalmá-la e jogou a aranha pela janela. Quis
saber se ela estava bem agora. No fundo, achava que aquela aranha fazia parte de um plano da irmã dela apenas para mostrar o lado mais vulnerável da rainha. Os dois resolveram dormir na mesma cama. Leon tentou ser gentil, dizendo que se ela ficasse com medo, poderia segurar a mão dele. Rosie decidiu segurar apenas o dedo dele, mas ele achou aquilo estranho e acabou segurando a mão dela inteira. Ela não entendia o motivo de se sentir tão envergonhada por algo tão simples sendo quem era. Ele perguntou sobre os padrões dela para escolher um parceiro, mas ela apenas pediu que ele esquecesse o assunto. Disse que era tudo falso. Leon acreditava que ela tinha mudado seus padrões, mas ela respondeu que agora não tinha nenhum. Mais tarde, Leon percebeu que não conseguia dormir. Os dedos dele estavam ficando dormentes de tanto tempo naquela posição. Tentou mudar um pouco, mas acabou acordando Rosie, que não gostou nada disso. De repente, outra aranha apareceu e ela levou outro susto. Dessa vez era uma surpresa preparada por Isa. Depois que Leon se livrou novamente do brinquedo, Rosie ficou abraçada nele. Quando amanheceu, ela ainda estava em seus braços, sem saber a hora em que adormeceu. Ele já havia se levantado mais cedo. Após o ocorrido, Rosie não sabia como iria encará-lo. Aquela foi a primeira vez que quebrou seus próprios princípios e se mostrou carinhosa com um matador de dragões. Tinha exposto sua fraqueza na frente de um humano e dormido em seus braços. Estava envergonhada e não queria que ninguém soubesse. Isa esperava por ela do lado de fora, querendo saber como havia sido a noite. Rosie pediu apenas que a irmã não fizesse mais nada daquele tipo, mas Isa insistiu em brincar, perguntando quando ela teria outro filho, pois ele herdaria o templo do dragão vermelho. Rosie apenas queria que ela parasse e falou que estava com fome. No restaurante do templo do dragão vermelho estavam Leon, Rosie, Isa e as duas filhas. Todos se reuniram para comer. Entre Leon e Rosie era estranho e embaraçoso. Ele gostou de ter dormido abraçado com ela, mas tentava disfarçar. Dentro dele havia uma confusão. Seu anjinho acreditava que ele estava brincando com o inimigo e que aquilo era uma traição. Já seu diabinho achava que não era nada demais. E os dois lados lutavam dentro de sua mente. O pão parecia sem graça e Leon decidiu adicionar um pouco de manteiga de amendoim. No momento em que ele estendeu a mão, o acaso fez com que a sua se encontrasse com a de Rosie. O constrangimento entre os dois foi imediato. Isa não perdeu a chance de provocá-los. Brincou com o cunhado e com a própria irmã, perguntando se estavam com calor por causa dos rostos vermelhos. Eles fingiram que era exatamente isso. Durante a refeição, Isa comentou que havia ouvido falar sobre um atrito entre Rosie e o duque do clã Dragão Chama Carmesim. Rosie explicou que o filho do duque havia tentado intimidar sua filha, mas acabou apanhando, e Leon resolveu toda a confusão. Isa acrescentou que o duque inútil havia contado a história para o seu líder Constantine, exagerando os fatos. Leon lembrou que Constantine era descrito nas antigas histórias dos dragões como uma figura heróica que expandiu territórios. Isa alertou a irmã para ter cuidado, pois ele andava muito ativo, e poderia usar o incidente como desculpa para atacar o templo. Rosie respondeu que não via sentido nisso, mas se isso acontecesse, ela não se importaria em dar uma lição em todos eles, para que aprendessem a respeitar. No portão da cidade do templo do Dragão Vermelho, Isa pediu para a irmã tomar cuidado no caminho de volta, e entregou um presente de despedida que só deveria ser aberto em casa. E lembrou Leon de não esquecer o que havia prometido. Rosie não entendeu o motivo daquele comentário, mas seguiram viagem. Isa observou enquanto eles partiam, achando os jovens dragões muito interessantes, e se perguntando quando viriam os próximos filhos. Uma aranha caiu bem na frente dela, e ela teve certeza de que era obra de Leon tentando proteger a esposa. Enquanto voavam, Leon sentiu que Isa havia encontrado a surpresa que ele deixara para ela. Ele achava as irmãs Isa e Rosie completamente diferentes dos reis dragões que conhecera. Eram mais pacíficas, valorizavam a família e tinham laços sinceros. Isa confiara a irmã a ele e Rosie. Curiosa em sua forma de dragão, perguntou o que ele havia prometido à irmã. Leon se recusou a contar. À noite, quando todos já dormiam, ele lembrou do presente e quis ver o vídeo reproduzido no dia anterior. O seu plano de vingança era usar o conteúdo embaraçoso contra Rosie. Isa havia mostrado a ele uma gravação antiga de Rosie, ainda pequena, tomando banho e cantando uma musiquinha. Leon achara aquilo muito engraçado. O presente de Isa era justamente aquela gravação guardada dentro de uma pedra de memória. Quando ele começou a rir, Rosie ficou furiosa e o acusou de não ter nada melhor para fazer. Tomada pela raiva, deu a ele 10 minutos para tomar banho e ir para o quarto dela. Como professora, ela iria ensinar a ele da mesma forma que havia feito com o duque inútil que a provocara. Leon percebeu que havia falado demais e que sua boca só o colocava em encrenca. Não esperava que a reação dela fosse tão intensa, mas também percebeu o quanto aquele passado era vergonhoso para ela. Mesmo assim, achou que valia a pena deixá-la desconfortável, mesmo que o preço fosse ser castigado. 10 minutos depois, Leon entrou na sala sem saber o que o esperava. Rosie exigiu que ele a chamasse de professora. Ele ficou sem entender o motivo e pensou que ela era uma boa atriz apesar de ser uma mãe dragão. Irritada com quanto ele a subestimava, Rosie partiu para o ataque. Ele havia errado de novo e parecia não compreender o papel que deveria cumprir como aluno. Leon percebeu que a mãe dragão estava tentando deixá-lo envergonhado naquele joguinho. Ela interpretava o papel de professora, e ele o de um aluno desobediente. Para terminar logo com aquilo, ele entendeu que deveria cooperar plenamente com ela. Quando Rosie perguntou onde ele havia errado, ele soube responder e disse que iria estudar muito e ouvir tudo que a professora dissesse
dissesse para não cometer mais erros. Ela então quis saber se ele estava pronto para a lição de casa. Ele não fazia ideia do que ela estava falando. O fato de ele não saber a deixou irritada. Leon pediu para que ela repetisse a instrução e prometeu ouvir com atenção. Como professora paciente, ela explicou que queria que ele fizesse a marca do dragão acender. Ele ficou sem entender, mas ela avisou que se não conseguisse a punição seria mais severa. No fim, ele conseguiu fazer o que ela queria. Pensando que estava livre, perguntou se podia ir embora, mas Rose explicou que aquilo tinha sido apenas uma pré-aula e que o verdadeiro dever ainda não havia começado. Quando a aula acabou, ele tentou sair novamente, mas ela não deixou porque as matérias não haviam terminado. Ele começou a achar que ela já não era mais uma professora e sim um demônio do dever de casa. Na manhã seguinte, Leon estava exausto. Não havia dormido e se sentia enfraquecido. As filhas perceberam imediatamente. Ele explicou que ficou acordado até tarde fazendo lições de casa. Muen achou estranho porque não sabia que adultos também faziam lições, e Rose tentou mostrar que isso era verdade. Muen então percebeu um padrão curioso. Quando a mãe estava em boa forma, o pai parecia fraco, e quando o pai estava bem, a mãe ficava esgotada. Leon achou graça e disse que ela era uma menina esperta. Logo, o dragão chegou para buscar Noah para a escola. Eles se despediram dela pois só a veriam no fim de semana. Muen, animada por ficar com o pai, quis se exercitar e pediu para correr com ele no campo de treinamento. Rose achou a ideia interessante e resolveu observar. Leon não fez corpo mole e começou o alongamento com a filha. Explicou que o aquecimento era importante para relaxar o corpo e evitar lesões. Rose apareceu de repente dizendo que também queria participar. Muen ficou empolgada e Leon avisou que a mãe passava muito tempo no escritório e precisava tomar cuidado para não torcer o tornozelo. Ela respondeu lembrando que na última batalha entre eles ela havia vencido. Leon disse que ela só ganhou porque ele havia baixado a guarda. Rose achou que se ele estava insatisfeito deveriam lutar novamente para confirmar. Muen começou a torcer para que os dois realmente lutassem, mas Leon pediu que ela não falasse sobre lutar e matar. A garota não entendeu bem e perguntou se era porque ele era mais fraco que a mãe. Leon achou que ela estava com a língua afiada e quis saber por que pensava isso. Explicou que não queria machucar a mãe e por isso pegou leve na última luta. Rose o chamou de teimoso e propôs uma nova disputa para ver quem correria mais. Sem perder tempo, Leon aceitou. Ganhar seria questão de resistência. Muen quis participar também e uma das empregadas fez a contagem para a largada. Enquanto corriam, Leon ficou curioso se a cauda de Rose atrapalhava nos movimentos, mas percebeu que ela ajudava no equilíbrio. Depois de 2 voltas, Muen já estava cansada e mal conseguia continuar correndo. A empregada percebeu que Muen estava cansada e ofereceu a ela um copo de suco de abacaxi. Enquanto isso, Leon continuava correndo ao lado de Rose. Ele logo notou que, comparado à esposa, já não tinha tanta vantagem física, mas por orgulho não podia desistir. Como matador de dragões, ele acreditava que quem nasce para lutar deve lutar até o fim. Com esse pensamento, ele apostou sua dignidade e seguiu firme. Depois de alguns minutos, Leon caiu exausto no chão. Rose quis saber se ele finalmente havia se convencido de que não poderia vencê-la, mas ele ainda insistia que não estava satisfeito. Já que era assim, ela mandou que ele continuasse correndo. Ele pediu 2 dias para praticar, prometendo que a venceria depois disso. Rose respondeu que ele não conseguiria nem se treinasse por 2 anos. Mesmo assim, ele garantiu que podia. A rainha então chamou Muen para fazer exercícios, dizendo que o pai estava fraco demais. Mais tarde, Muen dava comida ao pai com uma colher tentando ajudá-lo, mas ele estava tão cansado que acabou batendo o rosto na mesa. Rose comentou que ele não deveria se esforçar tanto com braços e pernas já tão pesados. Leon culpou as tarefas de casa que ela o obrigara a fazer na noite anterior. Disse que se não fosse por isso, teria vencido a corrida. Rose achou que então deveriam continuar com os trabalhos noturnos, já que o resultado físico estava visível. Ele ficou sem acreditar e lembrou que havia prometido contar histórias para a filha antes de dormir. Quando chegou a hora de Muen se deitar, Rose caminhava pelo castelo e encontrou Shirley. Perguntou se havia novidades e a subordinada informou que tinha localizado a casa onde o antigo mestre de Leon poderia ter vivido com sua esposa. Ambos haviam escondido suas identidades por mais de 1 ano e não estavam mais no Império. Antes de partirem, doaram todos os bens da família para um orfanato e entregaram o gado aos vizinhos. O único bem que levaram foi um burro que os vizinhos diziam ser muito precioso. Rose acreditava que fosse o mesmo burro que Leon havia mencionado e pediu para Shirley continuar a busca e avisar sobre qualquer nova informação. Ela queria entender por que o mestre de Leon havia deixado o Império. Alguns dias depois, Noah contou que na academia aconteceria o dia do esporte em família na semana seguinte. Rose lembrou que também participara disso quando estudava lá, embora na época os pais não fossem obrigados a comparecer. Muen quis saber a colocação da mãe na competição e Rose respondeu com orgulho que havia ficado em primeiro lugar. As filhas também quiseram saber sobre o pai e ele explicou que não teve colocação pública. Sua pontuação total havia sido muito superior à dos outros e a academia suspeitou que ele tivesse trapaceado, retirando seu nome do quadro oficial. Muen começou a acreditar que o pai realmente havia trapaceado e ele deu um leve peteleco em sua testa para que parasse de duvidar. Mais tarde, a academia remitiu secretamente uma medalha para ele, mas Leon derreteu o prêmio e transformou ele em uma pulseira de ouro para presentear a avó das meninas. Rose achou estranho, pois ele sempre valorizava a honra acima de tudo.
isso. Ela então perguntou se ele iria se inscrever no encontro esportivo da próxima semana. Noah explicou que seria uma competição recreativa e que os resultados não contariam para as notas, mas ainda assim queria ficar em primeiro lugar. Leon percebeu que ela havia herdado o espírito competitivo da mãe. Ambos decidiram participar juntos. Infelizmente, Muen não poderia competir porque o grupo era limitado a 3 pessoas. Restou a ela torcer e incentivar os pais e a irmã. No campo de treinamento, eles estavam fazendo uma atividade especial antecipada para o dia do esporte familiar que aconteceria dali uma semana. E enquanto o treino acontecia, o rapaz observava a mamãe dragão, e só então percebia o quanto ela é grande de verdade, já que com aquelas roupas comuns o tamanho dela passava despercebido. Mesmo assim, ele achava que ela ficava bem com qualquer roupa, e como as crianças ainda estavam dormindo, ela aproveitava o momento para dar umas voltas de aquecimento junto com ele. O rapaz então queria saber quais eram os tipos de prova que iriam acontecer nesse tal evento da Academia dos Dragões, e ela dizia que na época em que participou havia provas como triatlo, corrida, salto em altura e salto em distância, o que fazia o protagonista perceber que aquilo não era muito diferente dos eventos esportivos dos humanos. No entanto, para Rosie, as coisas não pareciam ser tão simples assim como são para a espécie dele. Ele achava que os matadores de dragões também não eram tão simples como ela imaginava, mas a Rosie queria ver se ele era capaz de correr tanto quanto ela, sem cair no chão de cansaço, o que o deixava bastante irritado. No fim, ela achava melhor dar uma motivação e dizia que se eles conseguissem ficar em primeiro lugar no evento, ele ganharia uma semana inteira de folga, o que fazia o rapaz aceitar o desafio com toda a sua força, pois acreditava que agora com esse tipo de incentivo o campeonato seria deles. Com esse pensamento ele começa a correr com tudo animado com a possibilidade de descanso. A Rosie achava aquele truque de motivação muito eficiente, e depois do aquecimento ele já estava exausto, mas fingia estar animado tentando mostrar que ainda tinha muita energia para gastar. Como o evento era voltado para famílias, ela explicava que as atividades também envolviam mais do que apenas força física, e que era importante também desenvolver uma boa química entre os dois. Ela então pegava uma corda, o que deixava o rapaz assustado, achando que ela iria aprontar alguma coisa com ele, e sem entender o motivo daquela reação, ela perguntava se ele já tinha ouvido falar sobre corrida de 3 patas. Ele lembrava que já tinha visto algo assim na Academia dos Dragões, e a Rosie ficava satisfeita com isso, pois agora podiam treinar o básico da coordenação. Eles então amarraram as pernas juntos, ficando bem próximos, o que deixava o rapaz sem jeito, e quando ele tentava se mexer, percebia que ela estava parada sem fazer nada, e ela também não entendia o motivo da demora, já que ele não havia dito onde começariam. O rapaz então sugeriu que fossem para a grama, pois se caíssem não iria doer tanto, e como era uma tarefa difícil, não podiam estragar o ritmo um do outro. Após uma rápida contagem, eles começaram a correr, mas a corda se soltou, fazendo com que ele caísse no chão, e fosse obrigado a amarrar tudo de novo, achando que a Rosie não sabia nada sobre coordenação em dupla. A Rosie, por outro lado, não conseguia entender por que ele não conseguia seguir o ritmo dela, e ele então tentava criar uma estratégia para os dois conseguirem correr juntos, pegando na cintura dela, o que a deixava envergonhada. Ter um motivo para isso, pois queria diminuir a distância entre eles e facilitar os movimentos. Aos poucos, a química entre o humano e a mulher dragão ia melhorando, e para continuar desenvolvendo a parte física do Leon, a Rosie criava um treinamento personalizado que incluía fazer 500 flexões por dia. Quando ele estava completamente exausto e prestes a desistir, ela usava uma chantagem, dizendo que se ele não conseguisse completar a meta, teria que beijar lá o que ele queria evitar a todo custo, e por isso no fim conseguia fazer todas as flexões. O tempo passava rápido e enfim o dia do esporte familiar na Academia dos Dragões havia chegado. No início do evento, Wilson estava presente para receber todos os pais que compareceram ao dia do esporte, e o clima era animado com uma comentarista bem empolgada narrando tudo o que acontecia. A primeira prova seria uma corrida de revezamento, onde cada família precisaria enviar seus participantes, incluindo o aluno matriculado, e a distância total era de 3.000 metros, sendo dividida em trechos de 1.000 metros para cada pessoa. A família com menor tempo total seria a vencedora, e para isso era necessário usar os números de identificação, e a Noah ficou responsável por distribuir os adesivos para os pais. O protagonista seria o terceiro na ordem de corrida, enquanto sua mãe Rosie seria a segunda, e ele aproveitou para sair com a filha e dar suporte para ela, deixando claro que estaria esperando no terceiro trecho e que ela precisava ter cuidado para não se machucar. Eles então deram um toque de mãos como forma de motivação, mostrando que o relacionamento entre eles estava melhorando. A corrida começou naquele instante e a Rosie saiu com toda a força que tinha assumido a liderança na frente dos outros participantes, mas logo uma outra mãe dragão começou a emparelhar com ela. O marido daquela mulher se aproximou do Leon e deixou claro que não era só a esposa dele que era boa em velocidade. O Leon achava curioso como todo mundo ali gostava de provocar os outros. Durante as provas, até que a Rosie foi ultrapassada, criando uma disputa intensa entre ela e uma mulher dragão elétrica. Mesmo assim, o protagonista confiava que sua esposa conseguiria virar o jogo, e como esperado, a Rosie deu um impulso repentino superando a adversária, e tomando a frente novamente. A mulher dragão elétrica não entendia de onde vinha aquele aumento
repentino de força, mas logo percebia que não conseguiria acompanhar o ritmo da Rose. Com isso, a Rose alcançava a Noah e entregava o bastão para a filha, que saía correndo com todo o gás, enquanto Leon assistia com confiança acreditando que conseguiriam vencer. Durante a corrida, a filha da dragão elétrica acenava para Noah, e ela não queria deixar ele se afastar, ficando determinada a manter o ritmo. Os dois estavam bastante equilibrados até que o menino conseguia entregar o bastão mais rápido para seu pai, deixando Leon um pouco para trás. A Noah ficou sentida com isso e pediu desculpas para sua mãe, mas a Rose via que sua filha havia se saído muito bem mesmo assim, e agora tudo que elas podiam fazer era torcer para o Leon na última parte da prova. O dragão elétrico continuava provocando o protagonista durante a corrida, mas o Leon não estava disposto a perder ainda mais, sabendo que ganhar significava conseguir suas tão sonhadas férias. Foi então que ele escutou a voz da Noah pedindo para ele correr mais rápido, e chamando ele de pai, o que fez com que encontrasse força onde já não tinha mais, e avançasse até emparelhar com o adversário que ficou sem entender como ele conseguiu se recuperar. O outro homem tentou desestabilizar o Leon com um empurrão no ombro, mas ele não caiu no jogo sujo e usou um impulso forte para ultrapassar, fazendo o oponente tropeçar e cair. No final, o Leon conseguiu cruzar a linha de chegada primeiro, vencendo a prova, e tudo que ele queria agora era ouvir novamente a Noah chamando ele de pai, e ela fez isso deixando ele emocionado. A Rose queria saber se ele havia se machucado, mas o Leon dizia que estava bem, enquanto o dragão elétrico começava a acusá-lo de trapaça, tentando denunciar o protagonista para os organizadores. Só que o Leon não deixou por menos, e contra-atacou, afirmando que foi o outro que tentou agredi-lo durante a corrida, apresentando as marcas de queimadura no ombro como prova da agressão elétrica. Ele até mesmo fingia ser a vítima, dizendo que correu mais rápido porque estava com medo de perder a própria vida por causa do adversário. A situação se agravou quando a equipe de inspeção chegou para investigar, e para piorar ainda mais a confusão, o líder dos dragões elétricos, que também era o presidente da comissão de arbitragem, apareceu no local. O dragão elétrico achava que o líder ficaria do seu lado por serem da mesma raça, mas ele já havia assistido todas as imagens da prova com os outros juízes, e decidiu desclassificar a família número 12, anulando todos os seus resultados no evento. A decisão deixou todos sem acreditar, e o líder sequer quis ouvir as justificativas daquela família pedindo desculpas para o Leon e sua família pelos problemas causados. A Rose não se incomodava com isso, e dizia apenas que esperava que a disciplina correta fosse aplicada aos pais responsáveis, já que seu marido não havia se machucado. O líder prometeu que iria disciplinar o casal da forma correta quando voltassem para casa, e foi nesse momento que o Leon percebeu o quanto sua esposa era influente ali, e até achou estranho o jeito que ela falava. A comentarista então anunciou que o local da competição seria trocado para a continuidade das provas, e explicou que o sistema de pontuação usado naquele evento era familiar, ou seja, os pontos que cada membro da família ganhava em diferentes provas eram somados ao total da família. A corrida de 3 patas havia dado 50 pontos extras para eles, e ainda seria possível ganhar pontos em todas as outras provas, sendo que quanto melhor a colocação, mais pontos eles acumulavam. Além disso, eles também conseguiram 25 pontos adicionais em um desafio de respostas fora do tópico, fazendo com que a pontuação total da família continuasse subindo no ranking geral. Com o fim de todas as competições, a Academia dos Dragões anunciou que as 3 famílias com a maior pontuação acumulada receberiam prêmios luxuosos como forma de reconhecimento e prestígio. A família do Leon conseguiu somar mais 50 pontos no desafio de alimentação afetuosa, e em seguida chegou o momento da fase final da corrida de 3 patas, que agora se transformava em uma atividade chamada Cozinhar com Amor. As regras eram simples. O casal deveria preparar um prato especial demonstrando carinho mútuo, e o tipo de receita seria escolhido por sorteio. O tempo para a execução era de 1 hora, e os jurados darão a nota final com base na apresentação e no sabor, e durante todo o processo eles não poderiam remover a corda, que mantinha seus tornozelos amarrados, pois a ideia era que o amor fosse transmitido por essa ligação física. O Leon torcia para que o prato fosse algo fácil de fazer, e por ironia do destino, o que saiu no sorteio foi um tal de creme puff, que ele e a Rose não faziam ideia de como preparar, mas por sorte a competição oferecia uma ficha com o passo a passo da receita. Assim, eles começaram o preparo despejando leite na panela, depois adicionando manteiga, e se esforçando para seguir as instruções corretamente, mesmo que tudo parecesse complicado. Enquanto isso, a Noah estava envolvida em um campo de batalha no estilo Battle Royale, sendo uma das últimas 4 competidoras. Seus 3 adversários incluíam 2 dragões da raça Talon e um da raça Ice Dragon, e como ela era uma dragão de prata, os outros tentaram forçar a se render com uma aliança, mas ela rapidamente conseguiu desviar dos ataques e vencer todos um por um, mostrando toda sua habilidade e se tornando a campeã daquele desafio. O Leon ficou muito feliz com o resultado, pois sempre soube que sua filha era capaz, e a Rose não perdia a chance de se gabar dizendo que era óbvio, afinal ela era a filha dela. O protagonista então notou algo no rosto da Rose, e tentou limpar, fazendo com que todos ao redor notassem a intimidade entre eles, graças ao comentário da narradora do evento. O Wilson aproveitou para elogiar, dizendo que um prato preparado em família não dependia só dos ingredientes certos, mas também do carinho entre os membros, e por isso todos aplaudiram o casal dos dragões prateados, como se fosse um exemplo,
perfeito de união. Depois de muito esforço, eles finalmente terminaram a receita e os jurados ficaram impressionados com o resultado. Wilson experimentou o doce e achou a casca crocante, e o creme interno suave e delicado, elogiando a dupla como se eles cozinhassem juntos o tempo todo, mesmo que na realidade mal interajam desse jeito. Para manter a boa aparência, eles fingiam que era verdade, e o Wilson perguntou se havia algum ingrediente secreto na receita, e ambos responderam que o segredo era o amor, colocado na preparação, que fez os jurados sorrirem. Com isso, todas as competições foram encerradas e os resultados finais foram anunciados. Em terceiro lugar ficou a família Alex, do clã dos Dragões Talon, que recebeu um voucher para comer macarrão na rede Tesla. Em segundo ficou a família Ross, dos Wind Dragons, que ganhou um tomo mágico de grau B. E em primeiro lugar ficou a família da Rose, dos Dragões de Prata, que levou como prêmio uma luxuosa viagem de 7 dias para uma fonte termal na primavera quente. O Leon ficou completamente chocado só de pensar que passaria uma semana inteira relaxando numa fonte termal ao lado da Rose, sem pausas, e a Rose perguntou a Noah se ela gostaria de fazer essa viagem com eles. O Leon por dentro lamentava que esse fosse o prêmio do primeiro lugar, pois agora ele teria que abrir mão das férias solitárias que tanto desejava. Mesmo assim, ao chegar em casa, eles fizeram um brinde para comemorar a conquista, e a Rose comentou que eles só fizeram o que era certo, destacando o esforço e dedicação que cada um teve durante as provas. Ela também notou que o Leon parecia de mau humor ao descobrir qual era o prêmio, e a Noah interrompeu pedindo para todos fecharem os olhos por um momento, e então ela se sentou no colo do pai agradecendo por tudo e lhe dando um beijo no rosto, algo que deixou o Leon verdadeiramente emocionado. E naquele momento ele finalmente podia abrir os olhos, pois tudo havia acabado, e mesmo que o resultado não fosse exatamente o primeiro lugar, ele se lembrava da promessa dela de que o chamaria de paz, independentemente da colocação, e aquilo deixava ele tranquilo por dentro, sentindo um orgulho silencioso e caloroso que parecia preencher todo o seu peito, como se fosse o suficiente só por ter tentado e por ela estar ali ao seu lado. E o Leon estava tão feliz com tudo aquilo que teve vontade de beber algo para comemorar, mas sabia que não podia exagerar porque no dia seguinte teria uma tarefa importante, já que precisava levar as crianças até a Cidade do Céu para escolherem maiôs para a viagem que estavam planejando. E aquilo era mais importante do que qualquer bebida, pois ele queria que tudo fosse perfeito para elas, e sentia que esse novo começo seria marcado por momentos simples como esse.